Já é a parte parte eu já estou adiando. Boa tarde a todos. Eu sou a presidente da Proagro, Letícia Cassiano, e hoje estaremos na segunda palestra do dia do nosso evento, Sexta Semana da Engenharia Agronômica. Hoje, nessa palestra, a mediadora vai ser a Daniele Munhol, e estarei passando a palavra para ela. Boa tarde a todos. Me chamo Daniele Munhol, sou aluna do 7º período do curso de Agronomia no campus IFES Itapina. Atualmente, eu sou a diretora de marketing na Proagro Júnior e hoje eu serei a monitora, da palestra sobre a importância do monitoramento nos programas de manejo integrado de pragas, ministrado pela Graziele Moreira. Vou fazer um breve comentário sobre a Graziele, depois, se ela quiser, ela acrescenta alguma coisa. Graziele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, é mestre e doutora em Agronomia e Entomologia e atualmente é professora no Centro Universitário Adventista de São Paulo. A palestra terá 2 horas de duração, sendo 1 hora destinada para a professora e os 30 minutos finais para os congressistas tirarem qualquer tipo de dúvida. Então, durante a apresentação, vocês vão anotando suas dúvidas para que no final vocês possam perguntar para a professora. Peço que mantenham os microfones desligados durante a apresentação e só liguem caso for necessário, caso não entendam alguma coisa, querem tirar alguma dúvida que precise ser tirada naquele momento. Ou, se não, podem também usar o chat do Google Meet, que a professora não vai estar conseguindo ver, mas eu vou estar atenta e qualquer coisa eu passo para ela. Do mais, desejo a todos uma ótima palestra e passo a palavra para a Graziele. Obrigada, Daniele, pela apresentação. Só uma dúvida, acho que é 1h30 de palestra e meia hora de apresentação, né? Que você comentou, acho que 2 horas, só para eu acertar o meu horário. Porque o total ficou 2 horas, mas é 1h30 para você e meia hora para as perguntas. Obrigada. Bom, primeiro eu já queria agradecer desde já a Proagro pelo convite, em nome até da Daniele, que entrou em contato comigo. Fiquei muito feliz com o convite. Eu fui professora já do IFES, aí de Itapina, de 2016 até 2018, e, de certa forma, é uma maneira de retornar à casa, né? Então, eu estou, mesmo à distância, eu sinto como se eu estivesse retornando ao IFES. Então, fiquei muito honrada com o convite, muito feliz, e espero poder contribuir. Como a Daniele falou, né, eu hoje sou professora da Unasp e também tenho uma empresa de consultoria agrícola. Então, na verdade, até o que eu vou compartilhar aqui com vocês tem muito a ver com o meu dia a dia, né, de trabalho, que hoje ele é bem focado nessa parte de monitoramento. Então, a gente optou, né, na escolha do tema, tá falando um pouco mais, porque sempre que a gente fala de manejo integrado de pragas, a gente acaba deixando um pouco de lado essa base que é tão importante. Então, a gente cita que tem que ter um monitoramento, mas acaba falando um pouco sobre ele, né? E mostrar como realmente deve ser feito o monitoramento, dependendo se eu tenho um cultivo protegido ou se eu tenho uma lavoura de um café, por exemplo. Então, é necessário fazer esse monitoramento e eu preciso conversar, né, e mostrar as formas de estar se fazendo esse monitoramento. E aí depois a gente tem até um outro encontro, né, que é um curso já na quarta-feira, que aí eu já falo um pouco mais sobre manejo de pragas. Então, essa solicitação que eu fiz a Daniele, né, de falar sobre monitoramento, dessa experiência que eu venho tendo, né, da importância, né, então, por isso a gente fez essa escolha do tema. Então, vou projetar aqui, você só me confirma se está tudo certo? Sim. A gente já tinha feito o teste aqui, mas só para ver se está tudo ok. Só ver que ele abriu uma tela minha aqui. Vamos ver aqui. Dani, por favor, deu certo? Ainda não apareceu. Ah, tá aparecendo agora. Deu certinho, tá. Apareceu aqui. Certinho. Tá ok. Bom, então eu tenho essa 1h30 para falar, mas se tiver alguma pergunta que você achar pertinente, tiver no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, eu não vejo problema, muito pelo contrário, acho que fica um pouco mais interativo. Então, também, se não tiver problema com a organização, para as pessoas me perguntarem durante a palestra, ou realmente o pessoal prefere deixar para o final, fica a critério, mas não me importa também se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta durante a apresentação. Então, Dani, você pode olhar no chat, se achar que é pertinente parar e fazer alguma pergunta também,
fiquem à vontade, tá bom? Eu coloquei a observação de evitar ficar falando por questão do tempo, mas se for uma pergunta que precisa ser feita na hora, por questão de interação, gente, pode ficar à vontade, tá? Sim, fiquem à vontade, então tá certo. Bom, então, novamente, né, então, obrigada aí pelo convite. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o monitoramento. Bom, então, primeiro, que se eu estou falando sobre isso, né, eu estou pensando num programa de manejo integrado de pragas, né, o monitoramento, ele faz parte de um programa de manejo integrado de pragas. Então, hoje, falar em manejo integrado de pragas, ele não é nem de longe uma teoria, é algo que eu não faço, né. Hoje, cada vez mais tem ficado claro que eu preciso fazer dentro de uma lavoura, né, quando eu uso um programa de manejo integrado, eu tenho mais sucesso. E mais sucesso, ele envolve mais produtividade, ele envolve mais assertividade, e mais assertividade acaba diretamente relacionado a eu ter um custo melhor. Então, eu consigo fazer economias, né, uma questão econômica. Então, quando eu trabalho num programa de manejo integrado, né, eu tenho ainda a possibilidade de tornar a minha safra mais rentável, né? Então, eu vou tomar as decisões no momento certo, vou saber o que utilizar e que momento utilizar. Então, hoje, falar em manejo integrado de pragas, ela é uma realidade, ela tem sido cada vez mais implementada, por vários fatores, né? Primeiro, porque as pessoas hoje, elas têm mais conhecimento sobre o manejo de pragas, então elas passam a adotar. A gente tem hoje um controle biológico que cresce anualmente aqui no Brasil, um crescimento exponencial, e esse mercado não deve regredir. A perspectiva dos próximos anos é de um aumento bem grande, né? Então, eu deixo de fazer aquele programa antigo, onde eu usava somente inseticidas, e muitas vezes por calendário, né, independente da presença ou não da praga, e passo a utilizar outras ferramentas, né? Então, eu citei o controle biológico, mas eu tenho várias outras ferramentas para utilizar no meu programa integrado, né? Então, integrar é você juntar várias ferramentas para controlar uma praga. Só que, no entanto, né, várias dessas ferramentas, não é nem questão que são mais caras ou não, mas são ferramentas que eu preciso saber o momento correto de utilizar. Não que no inseticida eu não preciso, né? Muito pelo contrário, né? Se eu faço também o inseticida correto, para a praga correta, no momento correto, caso eu não tenha resistência, ele também tem um bom funcionamento. Mas quando eu pego essas novas estratégias que eu tenho hoje, como, por exemplo, o controle biológico, ou vou fazer o uso de feromônios, até para controle mesmo de praga, eu preciso saber o momento exato. Então, às vezes as pessoas perguntam, o controle biológico, ele é mais caro que o químico? Não, ele não é, mas muitas vezes eu tenho que começar com ele antes do que eu começaria com o químico, pelo tempo de resposta, né? Então, quando eu penso, então, nesse programa integrado, né, isso é uma realidade, eu tenho que pensar nas premissas, nas bases de um programa integrado, né? Então, a gente sempre ilustra o manejo integrado de pragas como essa casinha aqui, né? Isso é de praxe, a gente sempre ilustrar com essa casa, né? Porque toda casa, ela tem uma base, né? E se eu não fizer essa base, a casa cai, literalmente. Então, quando eu falo em integrar ferramentas para controle de uma praga, eu preciso primeiro seguir passo a passo da minha base ali, tá? Então, o monitoramento, que é o tema que a gente vai tratar hoje, ele faz parte desse programa integrado, sendo uma das bases, né? Então, ele é uma segunda etapa ali, que só fica atrás da taxonomia, né? Que está diretamente relacionada com o monitoramento. Então, quando a gente fala ali no primeiro item ali, que é a taxonomia, é você saber identificar o que você tem numa lavoura. Então, quando você vai fazer o monitoramento, né, é claro que se você tem uma cultura, eu vou usar muito exemplo do café, que eu sei que é o que vocês têm bastante aí na região, né? Então, quando eu falo que eu vou monitorar um café, se eu estou aí na área de vocês, no café conilon, eu já sei quais as principais pragas que eu vou encontrar ali. Então, meu monitoramento, ele já é direcionado, né? Eu já sei onde eu vou procurar, o que eu vou buscar. Mas, por outro lado, a gente pode ter, dependendo da época do ano, do clima e de outros fatores, a gente pode ter outros insetos que podem aparecer ali na minha lavoura, que podem também causar um dano e eu não conheço esse inseto, né? Pode ser uma praga secundária e, de repente, ela passa a ser principal.
E o que acontece também é que eu tenho, muitas vezes, a presença de benéficos, né? Então, nem tudo que está ali na lavoura, ela é prejudicial. Então, quando eu penso em monitorar, antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer o que eu tenho ali na minha lavoura. E hoje a gente trabalha com o que a gente chama de manejo integrado de pragas, de melhoria contínua. Eu sempre falo isso e é assim que eu trabalho hoje, né? Nos clientes que eu atendo, né? Então, o que seria esse MIP de melhoria contínua, né? Porque a gente tem aqui já os conceitos, né, do manejo integrado. No entanto, né, esses programas, eles não têm que ser estáticos. Então, uma vez que eu falei assim, olha, essa é a praga-chave do meu café, essa é a forma de monitorar, essa é a maneira de controlar. Só que a cada ano a gente tem mudanças, né? Seja mudanças no clima, seja mudanças no preço de produtos, que também devem influenciar na decisão. Então, um inseticida está mais caro, um controle biológico está mais caro. Esse ano o preço da safra está boa, então eu vou poder investir mais em insumos, tá? Então, ele nunca é estático, um programa integrado, né? E quando a gente trabalha essa questão de melhoria contínua, que é em circo, né? O que eu faço? A gente tem que estar sempre revisando, né? Sempre discutindo. Isso é muito feito em outros países, tá? O pessoal não tem, assim... Vamos dar um exemplo aqui. O Brasil seria uma espécie de cooperativas, né? Onde você tem produtores que fazem reuniões, né? Discutem sobre as suas estratégias de cultivo, discutem sobre que tipo de manejo que eles usam ali e tomam decisões, muitas vezes, em conjunto, né? Então, isso falta um pouco no Brasil, essa integração, mas ainda assim, né, mesmo você dentro da sua lavoura, você tem que rever os seus processos, tá? Então, quando a gente fala em melhoria contínua, eu estou sempre revendo os meus processos. E o monitoramento, ele entra muito nessa questão de melhoria, tá? Então, quando eu falo ali que eu preciso conhecer primeiro, né, que é a primeira etapa, então eu preciso conhecer minhas pragas, que era o que eu estava falando para vocês, né? Eu preciso também entender a biologia dela, né? Então, qual que é a importância disso, né? Onde ela se encontra, em que época do ano que ela aparece, qual parte da planta que ela ataca, qual a importância dela para a cultura, né? Que tipo de dano que ela causa, isso tudo é extremamente importante, né? Para que eu possa fazer um bom manejo dela. Preciso conhecer quem são os inimigos naturais, porque acreditem ou não, hoje eu trabalho muito com a cultura do abacate e é impressionante, né? Um cultivo perene, como a gente tem em café também, né? Mas essas lavouras de abacate aí que a gente fica, né, 20, 30 anos, muitos anos com elas ali, a quantidade de inimigos naturais que a gente tem presente, e uma planta que eu posso passar os 3 primeiros anos praticamente sem aplicar nada, né, e depois eu consigo acompanhar. Então, se eu não conhecer essa dinâmica, né, se eu não souber quem é quem, qual o papel de cada um, né, e aí entra na biologia de novo, provavelmente eu não vou ter o mesmo sucesso, né. Preciso conhecer minha área de cultivo, né? Então, eu sempre falo, assim, que cada propriedade é única e, às vezes, até dentro da propriedade a gente tem diferenças, né? Então, é uma área em beira de estrada, é uma área ao lado de mata, é uma área que faz divisa com outra cultura. Então, isso também influencia, né? Então, quando eu vou falar de monitoramento com vocês, a gente vai entrar em vários pontos, né? Que muda muito todo a visão que eu tenho da minha área. Então, dependendo de onde eu estou, que praga que eu tenho, que cultura que eu tenho, onde ela está, às vezes na mesma fazenda eu posso ter diferença entre um talhão e outro, entre uma quadra e outra. Bom, conhecendo isso, né, eu passo para essa parte que é o que a gente vai discutir hoje, que é o monitoramento. Então, eu preciso realmente quantificar, né, monitorar é você conhecer o que tem lá e quanto você tem, né, então eu tenho tal praga, mas em que população que eu tenho, faço a minha análise de dados, e aí eu faço, inclusive, os meus modelos de previsão. Então, além de eu tomar as minhas decisões, eu posso, com histórico, né, que acho que é isso que é o mais importante, eu posso, com o meu histórico ali, saber que, olha, esse ano é mais um ano de estiagem, então, como eu tenho meu histórico já, provavelmente eu vou ter o ataque dessa praga nesse determinado período. Então, isso tudo ajuda a gente a se prevenir, né, a ficar mais preparado para a presença de alguma praga. Bom, depois a gente faz as intervenções, né, como eu disse, a gente escolhe um tipo de controle ou não, mas o passo mais importante é que eu tenho sempre que revisar. Então, eu preciso revisar meu monitoramento, eu preciso discutir, eu preciso fazer adaptações. Então, hoje, em muitas propriedades que eu trabalho, a gente chega a fazer de 3 a 4 treinamentos no ano com a equipe de monitoramento,
para que a gente possa discutir, e esse pessoal que está no campo, né, que eu não gosto de usar o termo pragueiro, não vou usar o termo pragueiro aqui, porque parece que a pessoa está levando a praga, eu vou chamar de monitor. Então, eu preciso que esse monitor, né, a cada reunião, ele que está lá no campo, que ele me traga essas informações, né, o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele acha da metodologia de monitoramento. Então, isso precisa ser discutido e a gente precisa fazer as adaptações. É claro que, quando a gente pega as grandes culturas, a gente já tem tudo muito bem definido, né? Então, se eu vou pegar soja, milho, eu já tenho ali, eu já sei as pragas-chave, eu já sei as escalas, eu sei quais são os níveis de controle, né? E é diferente quando eu pego as minor crops, né? Que são aquelas culturas menores com pouco suporte. Então, eu vou pegar ali a pimenta do reino de vocês aí, pego o abacate aqui que está crescendo, pego outras hortaliças, outras frutíferas, uma goiaba, uma cerola, a gente não tem esse tipo de informação. Então, acaba que a gente tem que buscar no dia a dia as respostas, né? Então, se você me perguntar qual hoje o nível de controle para a broca do abacate, que é a principal praga, trabalho em 4 propriedades, eu não tenho a resposta. Eu preciso primeiro estudar a dinâmica dessas pragas para depois chegar nesses níveis. E mesmo essas culturas onde já estão definidas, né? Então, se eu pegar o milho, por exemplo, até alguns anos atrás, a gente falava em Spodoptera, lagarta do cartucho, e hoje eu tenho um problema de cigarrinha, vocês sabem disso, né? Então, ela já muda toda o que eu tinha planejado, né? Então, enquanto eu monitorava aquelas pragas do milho, agora eu tenho uma praga nova que eu preciso conhecer, entender a biologia dela, ver onde ela fica na entre-safra, quais danos que ela causa, no momento que eu tenho que entrar com controle biológico, controle químico. Então, o que eu quero dizer é que mesmo naquelas culturas onde a gente tem muita informação, mesmo naquelas culturas onde eu já sei os meus índices, né, onde eu tenho que intervir, a gente sempre tem novidades, né? Então, é muito importante que a gente sempre faça essa revisão, que a gente discuta e faça as adaptações. Então, nunca é estático, né? Trabalhar com manejo de pragas é um processo extremamente dinâmico, vai depender de N fatores. Então, quando a gente fala naquela primeira etapa lá de conhecer pragas e inimigos naturais, então eu usei até alguns exemplos que eu trabalho, né? Então, por exemplo, a tripes em pimentão, né? A tripes é uma das principais pragas hoje que a gente tem, hortaliças ornamentais, né? Eu preciso entender, até para eu monitorar, né? Onde essa praga está. Então, por exemplo, em pimentão, né? Os adultos, eles vão estar sempre aqui na flor. Eles gostam de pólen, né? Tem essa alimentação com pólen, a flor do pimentão solta bastante pólen. Então, quando eu vou pensar em monitorar um pimentão, e a minha principal praga é o tripes, eu já tenho que saber onde eu vou procurar essa praga aqui. Então, ela começa na flor aqui, né? Aqui já está vindo o fruto, né? Formado. Tanto é que muitas vezes eu já tenho o aspecto da alimentação já aqui nessa região, né? Que vem justamente dessa fase inicial aqui. Então, eu tenho que saber, assim, que praga eu tenho e onde ela está. Eu estou procurando tripes em pimentão, onde eu vou encontrar, né? E algumas coisas que a gente só descobre no dia a dia, né? Então, por exemplo, pimentão para a gente é nítido que quando eu tenho 2 frutos, um colado no outro, e dá uma condição boa de umidade ali, aqueles frutos mais dentro da planta, colado no outro, a gente costuma encontrar as larvinhas de tripes aqui, né? Então, elas gostam dessa região. Então, o adulto já colocou o ovo ali, o pimentão está crescendo, chegou encostado ali, é uma região comum de encontrar. Então, se eu não entendo o comportamento da minha praga ali, eu vou monitorar ela, eu posso não saber exatamente onde procurar, né? Como eu vou saber disso? Até eu sempre falo para os alunos, né? Vai visitar um produtor de café, estuda sobre a cultura, né? Você nunca viu sobre a cultura? Vai estudar antes de ir lá. Vai visitar um produtor de pimenta do reino, a gente quase não tem informação, mas tente buscar informações. Então, eu preciso saber ou ser treinado para isso, né? Ou aprender durante o meu monitoramento. Então, o monitoramento também ele é um aprendizado, né? A pessoa que está ali fazendo o monitoramento, ela que está vendo esse comportamento que muitas vezes eu não tenho na literatura, né? Olha, então eu estou vendo aqui que quando eu tenho um pimentão encostado no outro, eu encontro larvas de tripes. Não, eu estou vendo que o adulto realmente ele fica só na flor. Então, aquela revisão, ela também traz esse tipo de informação. Então, eu vou trabalhar numa determinada cultura, eu vou implantar um programa de monitoramento em alguma cultura, eu devo primeiro conhecer quem está lá, né? Quem são as principais pragas, onde elas ficam, né? Qual região da flor, que momento que elas aparecem, qual região da planta, né? Em que momento que ela aparece. Então, isso tudo eu preciso saber para que eu consiga fazer um bom programa.
O café, por exemplo, né? Outro exemplo clássico. Café é uma cultura onde eu já tenho mais informação. Então, fica muito mais fácil eu estar fazendo ali uma análise, né? Eu vou na literatura e busco ali as informações sobre o café. Então, as principais pragas do café, pelo menos aqui no café arábica, né? Que agora eu voltei para a arábica, saí lá de Colatina e tive que voltar a olhar o café arábica, né? Então, aqui o nosso principal problema é bicho mineiro e a broca do café. Então, eu já sei que essas pragas, elas são mais concentradas no terço médio do cafeiro. Então, quando a gente vai hoje fazer um monitoramento de bicho mineiro em café, a gente vai no terço médio da planta e pega ali o terceiro ou quarto par de folhas, né, do ápice para cá. Então, é nessa região aqui que eu vou coletar as folhas, é a região de mais ocorrência, tá? Então, vou monitorar bicho mineiro, eu não vou sair pegando aleatório, embora em altas infestações eu encontre até aqui no ápice da planta, né? Mas a gente precisa, a gente sabe, né, que a maior ocorrência é nessa região. A mesma coisa com a broca do café. Eu também coleto os frutos no terço médio do cafeeiro. Então, isso auxilia demais nesse momento do monitoramento, né? Conhecer onde está a minha praga. Não sei se esse barulhinho de levantar a mão, porque eu não vejo, né? Eu fico vendo aqui, senão eu continuo. Professora. Oi. Uma dúvida. Bastante pessoas que estão aqui estão no início do curso, então como a gente identifica o terço médio? Ok. Se eu dividir a planta em 3, tá? Então, por isso que a gente fala terço médio, né? Então, como se eu dividisse a planta em 3 partes, tá? Então, eu tenho aqui o ápice, o meio e aqui a saia. Então, é no meio da planta. Isso seria o terço médio. É até bom você me falar mesmo, tá, gente? Desculpa, eu nem perguntei, né? Mas se tiver alguma dúvida básica, até porque eu falei de manejo integrado, então, se tem pessoal de começo de curso, talvez nem tenha feito entomologia ainda. Mas podem ir perguntando essas dúvidas que a gente vai tirando. Tem mais alguma? Acredito que não. Tá bom. Então, o terço médio é ali a região mediana da planta, tá? Pelo jeito, tem produtor de café aí, né? Já querendo monitorar o cafeeiro. Muito bom. Outras coisas que eu preciso conhecer, que vai daquela base lá, do manejo integrado, é que nem todo inseto causa dano, né? Então, eu ilustrei aqui em abacate, né? Esses percevejos aqui, por exemplo, eles são muito comuns em frutíferas. São da família Redovidae, é a mesma família do barbeiro, tá? Mas essa família ela é dividida nos hematófagos, que se alimentam de sangue, que aí são os barbeiros, mas eu também tenho uns Redovides predadores que estão nas lavouras e são excelentes para controlar a praga, eles são muito vorazes, né? Então, assim, percevejo, a gente conhece que a maioria é herbívora, né? E tem esse problema como praga, mas eu tenho alguns que são inimigos naturais, né? Então, esse que a gente chama de rostro, essa região aqui, ó, que é do aparelho bucal dele, quando ele é curto e encurvado aqui, indica que ele é um predador. Além do fato do jeitão, né, de Redovidae. Aí quem está no dia a dia acaba aprendendo a reconhecer. Os fitófagos que se alimentam de planta, esse estilete é grande, ultrapassa o primeiro par de pernas, chega aqui até essa região. Então, assim, eu conhecer os benéficos também é muito interessante, né? Eu vejo muito isso a campo, né? Principalmente no controle de ácaro, muitas vezes. A gente vê ali os ácaros, mas vê uma quantidade grande de ácaros predadores juntos. Então, dependendo do índice que eu tiver de ácaro predador em relação aos meus ácaros, juntando fatores climáticos, como, por exemplo, uma chuva, eu consigo tomar a decisão de não controlar com acaricida, né? Então, conhecendo o inimigo natural, sabendo a flutuação dele, relacionando com fatores climáticos que favorecem, né? No caso do ácaro, pode até usar o exemplo do café mesmo, né? O ácaro do cafeiro. A gente sabe que os ácaros ocorrem muito em épocas secas, né? Então, e o predador, ele não gosta tanto desse clima seco, então por isso que é um pouco difícil. Mas se eu já tenho ele após uma chuva, eu vejo o aparecimento de predador, eu tenho noção da quantidade que eu tenho de inimigo natural ali, muitas vezes eu não preciso tomar a decisão de controle, tá? Então, quando a gente vai para campo, principalmente quando a gente está começando, treinando uma equipe, e a gente vê muitos insetos, muitos, né? Independente da cultura. É impressionante a diversidade de insetos e ácaros, né? E outros artrópodes que a gente tem. Então, a tendência das perguntas é sempre assim, que praga é essa? Né? Que praga é essa? E boa parte do que eu tenho ali, ele não é praga, né? Ele pode ser um inimigo natural. Ou, se ele for
um inseto que se alimenta de planta, não necessariamente também ele é uma praga, né? Vai depender se ele causa ou não dano, se ele me causa perda econômica ou não. Então, isso eu preciso entender antes de pensar em ver algum inseto na lavoura e pensar numa estratégia de controle. Aqui só um outro exemplo de uma joaninha, né? Essas eriópsis, elas são diferentes, não são as joaninhas tradicionais. Elas parecem muito mais as vaquinhas, que é, por exemplo, a diabrótica especiosa, né? Que é brasileirinho ou vaquinha. Ela tende muito mais para esse grupo de besouros, mas que é de outra família, né? Então, muita gente não sabe que isso aqui é um inseto benéfico, né? Então, um bom predador de pulgão, cochonilhos, mosca branca. Então, por isso eu preciso conhecer as minhas pragas e os meus inimigos naturais. Bom, voltando então, sair daquela parte de conhecimento, né, que é a taxonomia, daí a gente vai para o monitoramento. Então, assim, quem pode fazer esse monitoramento, né? Quem é minha equipe de monitor? Quem eu vou treinar para fazer esse monitoramento na minha fazenda? E quando eu falo isso, gente, por quê? Eu convivo muito com produtor, principalmente porque eu dou aula também para o curso de agronomia e boa parte dos estudantes são produtores, são filhos de produtores. E acho que existe um conceito muito errado, assim, em questão de monitorar, porque estou falando do monitoramento que é válido, que me ajuda a tomar decisão, tá? Então, tem aluno que fala assim, não, professora, eu monitoro a minha lavoura. Tá, como é que você faz? Não, eu ando nela e eu vejo. Então, eu estou andando ali na minha lavoura, eu vejo as pragas, tomo a decisão de pulverizar. Não que isso não seja um monitoramento, né? Monitorar é você, né, observar aquilo ali. Mas, no entanto, gente, eu ter esse tipo só de análise não quantitativa, né? Porque se eu estou olhando a minha lavoura, eu estou fazendo uma análise qualitativa dela. Mas ela não me traz tantas respostas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar nos próximos slides ali. Eu preciso ter uma lógica para caminhar, eu preciso ter uma lógica do número de pontos para avaliar. Então, se você quer realmente fazer um bom programa de manejo de pragas na sua lavoura, claro, você como proprietário deve andar ali na sua fazenda e observar, até mesmo que você provavelmente tenha essa experiência na sua lavoura e você sabe quando é necessário ou não aplicar, mas a gente precisa começar a ter esses dados registrados, até porque o que eu mais quero hoje é estar preparada, né? Então, eu preciso ter aqueles meus modelos de previsão para saber que se eu vou entrar num ano seco de estiagem, aquela praga vai vir antes, ou aquela praga que não é importante vai ser importante. Se eu estou vendo para um ano chuvoso, eu tenho outras pragas que entram ali no cenário, e eu só vou saber isso quando eu tenho um histórico. Inclusive, para saber se aquele inseticida que eu escolho, se ele funciona ou não também, né? A gente tem um problema muito grande de resistência de produto, então se eu não acompanho, se eu não quantifico isso, eu não consigo saber nem se aquela aplicação foi boa. Então, hoje também a gente usa o monitoramento para validar uma aplicação. Então, quando a gente quer testar um produto novo ou quer saber da eficácia de algum produto que eu uso há muito tempo, a gente faz um monitoramento anterior à aplicação e faz um monitoramento após a aplicação para a gente saber quanto foi o efeito daquele produto. Então, quando a gente fala em quem pode fazer, né, vocês devem continuar andando na lavoura, tendo essa visão qualitativa e até tomando decisões. Mas o monitoramento propriamente dito, né, onde eu retiro o máximo de aproveito dele, eu preciso realmente ter o registro dessa minha atividade. Eu preciso saber como eu vou caminhar na minha lavoura, quantos pontos eu vou pegar, como eu vou registrar e como eu vou analisar esses dados. Então, monitorar, nesse caso aqui que eu escolhi para estar falando com vocês, ele é muito mais do que dar uma voltinha na lavoura e fazer uma análise qualitativa. Então, o que a gente precisa é fazer uma análise quantitativa. Então, para isso, eu preciso de fazer treinamentos, tá? Em questão de escolaridade, gente, não é importante, né? Eu tenho monitores que, né, ensino fundamental, ensino médio, tenho técnicos, tenho agrônomos, então é muito variável isso, tá? Mas eu não preciso obrigatoriamente ter alguma formação para ser monitor de pragas, tá? Aqui em São Paulo, né, eu estou em Engenheiro Coelho aqui, é uma região muito forte de citros, hoje o citros deslocou um pouco mais para a região ali de Araraquara, né? Mas citros aqui a gente ainda tem, né, os cursos de pragueiro de citros, de formação de pragueiro. Ainda mais o citro sempre foi forte, né, graças ao Santim Gravena. Se vocês nunca ouviram falar do Gravena,
talvez quando vocês forem estudar a cultura dos citros, vocês vão ouvir falar dele, é um professor aposentado da Unesp de Jaboticabal. Ele foi um dos pioneiros de implantar programa de manejo integrado aqui no Brasil, e em Laranja ele foi o pioneiro. Então, desde a década de 80, o Santinho Gravena, ele dá cursos de formação de pragueiro. Hoje nem ele chama de pragueiro mais, né? Mas são cursos para treinar monitores para monitorar lavouras de citros. Então, ele começou com esses cursos na citricultura quando a gente tinha problema com ácaro, quando o ácaro era o maior problema da citricultura, e hoje o maior problema é o psilídeo, né, que é o transmissor do greening. Vocês vão ouvir falar na entomologia, na fitopatologia. Então, acabou que aquele monitoramento que sempre foi feito para ácaro, hoje ele se mantém para monitorar os psilídeos. Então, você pega qualquer lavoura hoje aqui, até mesmo que se você encontra uma planta doente com greening, você tem que arrancar aquela planta, né? Você não pode deixá-la no pomar. Então, esse monitoramento, ele continua sendo muito importante. Eu continuo treinando pragueiros e continuo tendo esses cursos aqui de pragueiro de citros. Então, o pessoal faz esse curso e depois as lavouras de citros contratam essas pessoas para fazer monitoramento. Além do fato que hoje a gente tem empresas terceirizadas, né, que levam ali os monitores para fazer o monitoramento. Então, até uma lavoura de café que eu atendo aqui, hoje eu levo uma equipe para monitorar. A fazenda, ela não tem uma equipe de monitores, então eu vou quinzenalmente lá para a lavoura de café e levo uma equipe para fazer o monitoramento, né? Como eu dou aula para o curso de agronomia aqui, acabo pegando os alunos da graduação que me dão uma mão muito grande, né? Então, também esse é um tipo de serviço muito comum hoje, inclusive para quem gosta de empreender, né? Hoje, montar equipes de monitoramento de pragas está crescendo e tem essa busca, tá? Então, pra vocês terem uma ideia da importância, né? Então, algumas empresas, elas contratam equipes para ir na fazenda fazer o monitoramento. Ou você treina próprias pessoas da fazenda, tá? Então, quando a gente pergunta assim, por que, né, que eu tenho que monitorar? Eu preciso convencer vocês hoje, em 1h30, da importância de se monitorar, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma estufa, essa área que tem 1 hectare, ela é dividida em 3 partes aqui, além de ter uma divisão no meio, tá? Então, eu tenho esse cenário aqui, vocês estão vendo que a maioria, eu tenho algumas partes que está 0, isso aqui é monitoramento de trips em pimentão, tá? Então, eu tenho aqui 0, 0, 0, e eu tenho alguns focos aqui, ó. Então, assim, a nossa intensidade é de 1 a 5 fica amarelinho, de 6 a 10 fica laranja, e de 10 para cima fica vermelho. Então, reparem que quando eu monitorei esse 1 hectare de pimentão aqui, ó, eu tenho aqui algumas áreas sem ataque nenhum, ó, principalmente essa do meio, essa estufa aqui, essa região do meio, tá? Tem aqui nessa borda aqui, dessa primeira estufa, uma infestação grande nessa borda aqui, ó. Aqui volta a ter 0, né? E tem uma infestação grande nessa área aqui, ó, de baixo. Isso aqui já traz muitas respostas. Eu preciso que vocês consigam enxergar isso aqui, né? Imaginem que isso aqui é uma estufa, né? Então, não à toa, como essa região que está no meio, já fica, acho que meio claro, até olhando esse mapa aqui, ó, que eu tenho influência das extremidades, né? O trips é um inseto que, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer o inseto, né? O voo dele é muito curto, mas ele usa muitos ventos. Ele usa muitas rajadas de vento para entrar nas estufas, tá? Então, as minhas infestações, elas são sempre nas estufas que ficam mais expostas ao vento, nas áreas mais de borda. Então, essa ilustração aqui, ela deixa muito claro, né, que eu tenho uma incidência maior nessa primeira aqui, que é de borda, uma quantidade menor aqui na do meio e uma quantidade média aqui, nessa outra ponta aqui, tá? Então, olha como que eu enxergar, eu mapear isso, me traz muita informação. É isso que vocês precisam entender, essa importância, né? Então, uma coisa é eu dar uma volta na estufa, encontrar os trips, vejo que tem, mas eu tenho quanto? Né? Quanto? Como que ele está distribuído ali na minha estufa? Ele está concentrado? Ele está distribuído uniformemente? Ele está só numa borda? Porque, vejam bem, eu consigo tomar decisões a partir disso aqui, ó. Se eu vejo que a minha borda, ela é muito influenciada e eu tenho um inseto que vem com vento, eu posso, por exemplo, fazer alguma barreira, um quebra-vento, né? A gente faz isso. Hoje a gente usa muito na pie, né? Que é o capim-elefante. Ele fica alto, né? Faz uma barreira grande, as pragas
capim, cigarrinha, né? Não sei se tem lavoura não sei se tem pastagem, cana, né? Para cultivo protegido não é problema nenhum, cigarrinha. Então, eu faço uma barreira aqui para quebrar o vento, justamente porque eu começo a enxergar aqui, ó, onde vem a minha entrada. Então, eu quero que você já consiga visualizar isso, da importância de eu monitorar. Então, agora eu não estou só dando uma volta, eu estou olhando o mapa da minha estufa e estou enxergando exatamente onde estão os meus pontos chaves, né? Isso me traz muita resposta sobre a praga, né? Onde ela entra, onde começam as infestações. E por que é importante monitorar, né? Se eu tenho essa condição aqui, eu posso eventualmente estar pulverizando tudo, vai depender do produtor, né, da importância da praga, tá? A trips transmite virose em pimentão, então eu não posso, às vezes, deixar de aplicar, né? Mas eu posso fazer um manejo diferente nessa área aqui, diferente dessa, tá? Ou então eu posso olhar minha estufa de vizinha, essa aqui era 7.3, né, uma unidade lá, eu posso olhar uma 7.1, por exemplo, aqui, e ter esse cenário. Então, vejam bem, esse monitoramento aqui, foi aqui, ó, 17 de agosto de 2020, nessa estufa aqui, e esse outro aqui também, 17 de agosto de 2020, em outra estufa. Então, a pergunta que eu faço é, esse hectare aqui, eu tenho que fazer o mesmo manejo desse hectare aqui? Com certeza, vocês vão dizer que não. Até mesmo porque, gente, além de eu deixar de fazer aquela aplicação por calendário, os produtos estão cada vez mais caros, né? Acompanha a alta do dólar, os inseticidas, né? Então, eu também não posso gastar, né, usar ali o meu produto sem que haja necessidade, né? Sem contar o fato da resistência, né? Período de carência, né? Então, o pessoal está começando aqui, que é o período de carência, né? Aquele intervalo onde eu faço a minha aplicação e posso colher, né? Se eu colher antes desse intervalo, eu tenho resíduo, né? Eu vou ter problema lá na ponta, na hora de comercializar, caso seja feita uma análise, tá? Inclusive, pimentão é sempre vilão ali, em questão de resíduo, né? Então, essa é a importância. Então, eu olhar essa estufa e olhar essa estufa, é claro que é muito diferente, tá? Então, eu não tenho que fazer e nem devo fazer e tomar a mesma decisão nessa e nessa. Essa aqui eu não preciso aplicar. Não preciso. Eu fiz um monitoramento com vários pontos, ó. Depois eu vou falar sobre isso. Monitorei 150 pontos em um hectare. Tenho certeza que eu não tenho a praga, se eu tiver, ela está muito inicial. Então, não tem por que eu fazer uma aplicação aqui, gastar produto, gastar o tempo do aplicador, né? Poder estar matando algum benéfico, poder estar favorecendo alguma praga, né? Que às vezes eu uso algum produto, favorece outra. Então, essa é a importância do monitoramento. Eu preciso enxergar esses mapas, olhar a minha propriedade, bater o olho ali nas minhas quadras, nos meus talhões e ter ideia de como ele está e o que eu posso fazer. E não é porque eu tenho uma área grande ou pequena que eu preciso fazer o mesmo manejo em todas as áreas. Então, eu preciso conhecer a minha propriedade e eu preciso conhecer cada estufa, cada talhão para tomar a minha decisão. Dani, tem mão levantada aí? Sim, o Rafael quer falar. Ô, professora, no caso de, igual você está falando em estufa, é fechado. E se fosse em campo, 1 hectare perto do outro, não teria o caso das pragas passar de 1 hectare que foi pulverizado para o outro que não foi, não? Tem, até estufa tem, viu, Rafael? Até estufa, por mais que seja telado, as telas antiafídicos, que nem seguram os afídeos, né, que são os pulgões, a gente tem sim essa questão de passar. Aí lembra que até que eu falei que vai depender... então, por exemplo, se essa estufa está do lado da outra, eu corro um risco muito grande, principalmente, Rafael, por isso que eu falei que depende da praga. Então, aqui no caso é o trips, tá? Se a estufa tá uma fazendo barreira para outra, então, geralmente, essas estufas aqui, o que acontecia, Rafael? A gente tinha as mais de borda, era uma subida, né? Elas iam aumentando, assim, de onde elas estavam. Então, as mais de borda, que tinha essa entrada de vento, elas eram mais afetadas. Quando eu pegava as estufas mais de cima, que aí acabava que as estufas de baixo já faziam uma barreira física, eu tinha ela menos atacada, tá? E no caso de campo, depende também da praga, da dispersão da praga. Então, algumas pragas atacam em reboleiras, por exemplo, em manchas. Então, eu não preciso me preocupar muito com o talhão vizinho. Mas ainda assim, Rafael, dependendo da cultura e da praga, se você tem, vamos falar, se tem 10 quadras, você achou em uma
a gente costuma fazer o manejo nas áreas ao redor dela também. Então, assim, até por prevenção. Eu tô com uma cultura onde eu tenho aquela praga que é muito importante, eu sei que ela causa um dano econômico grande. Então, eu encontrei num talhão ali, Rafael, eu tenho que, né, como eu disse, dependendo da praga, da cultura, da época do ano, eu também faço nos talhões que estão pelo menos ao redor daquele talhão afetado. Tranquilo, professora. Muito bem explicado. Tá, Obrigado. Imagina. Tem mais alguém? Vou seguir. Acredito que não, pode dar continuidade. Tá bom, vamos lá. Aqui um outro exemplo, ó, esse aqui é monitoramento em rosa também. Depois eu vou falar de campo, tá? Não vou ficar só em estufa, não. A gente tem aqui na mesma semana do ano, ó, semana 20, tá? Estufas diferentes, cada uma de meio hectare aqui. Então, vejam esse cenário e vejam esse. Né? Então, o que a gente tinha nesse produtor aqui, né? Como de quase todos que a gente vai visitar. É o mesmo manejo. Então, ele monitora, muitas vezes o produtor faz ali seu monitoramento, mas ele não usa os dados do monitoramento, né? Então, não adianta também eu ver esse cenário e esse cenário aqui e tomar a mesma decisão. Então, vejam a diferença de infestação dessa área aqui para essa área, né? Sem contar que eu posso olhar a variedade, né? Essa variedade aqui é amarela, essa aqui ela é laranja. Então, muitas vezes também a cor, no caso de rosa, influencia se eu tolero mais ou não, né? Vai depender do quanto ela mostra ali o ataque da praga. Mas o que eu não posso, definitivamente, né, é pegar a minha fazenda, por exemplo, essa área que tem 24 hectares de estufa, viu, Rafael? Uma área muito grande. Então, é claro, se isso aqui tiver vizinho, eu não tenho dúvida que eu vou fazer, mas se isso aqui tá em estufas, uma distante da outra, em posições diferentes, né, onde eu já estou vendo que outros fatores podem estar influenciando, não justifica eu fazer o mesmo manejo dessa área com essa área aqui. Então, são as decisões que eu preciso tomar. Mas, novamente, não tem receita, vai depender da cultura, do custo da aplicação, do quanto está o valor do mercado naquela cultura. O café agora aqui está um preço altíssimo, né? A gente teve geada, a saca está muito alta, mais de R$1.000 a saca. Então, nesse momento, o que sobrou para a gente de lavoura, o que não foi queimado com geada aqui nessa região de Minas, São Paulo, nós não estamos economizando. A gente está entrando com o defensivo, daí eu não quero saber de bicho mineiro, porque eu tenho que ter produtividade máxima, considerando aquilo que eu perdi. Então, novamente, nunca é estático, gente. Trabalhar numa lavoura e tomar a decisão de controlar ou não uma praga é uma decisão difícil, porque vai depender desses outros fatores envolvidos aí, tá? Mas se eu não monitorar, nunca vou saber, né, como é que tá a realidade ali do campo. Aqui um outro exemplo de estufa também, ó. Então, eu tenho aqui um ataque de trips baixo ainda, tá? Algumas manchinhas, ó, nessa borda aqui, ó, nessa borda, e aqui mais borda, tá vendo? Ó, o centro, ó, sempre zerado, ó. Isso não é à toa, tá? Isso aqui tem a ver com o vento. E aqui é o monitoramento dessa mesma estufa, ó, GHIJ, de inimigo natural. Então, aqui eu monitorei um percevejo de predador de trips, ó. E veja como esse percevejo está bem distribuído aqui, ó. É difícil eu ter esse cenário, tá? Isso aqui a gente fazia liberações massais de percevejo. Então, veja a distribuição de inimigo natural aqui de um predador, que nesse caso é o Orius, que ele é um predador de trips, a presa favorita dele é trips, e eu tenho uma distribuição dele ótima na minha estufa, ó, totalmente distribuído. Então, olhando esses índices e sabendo a distribuição do meu inimigo natural, nesse caso específico, eu não faço controle. Eu sei que esse inimigo natural vai dar conta. Então, veja a importância de você monitorar não somente a praga, mas também monitorar o inimigo natural que está ali junto. Bom, então, quando eu vou fazer a amostragem, né, agora já falando diretamente do ato de amostrar, eu imagino que acho que a importância de monitorar, eu espero que ela esteja clara, né, na tomada de decisão. Então, eu posso fazer uma amostragem que a gente chama de direta, né, então são aquelas plantas onde eu vou efetivamente avaliar, né, então aqui mostrando o pimentão, eu olho folha a folha, principalmente nesse estágio novo aqui, tá? Então, eu faço um monitoramento direto ali na minha estrutura, né? Eu vou avaliar uma folha, vou olhar um fruto, vou avaliar uma flor, tá? Aqui mostrando abacate, né? Monitoramento de ácaro com lupa nas folhas, tá? Então, isso é uma amostragem direta. É isso que a gente normalmente faz
para a grande maioria das pragas, tá? Por outro lado, eu tenho as indiretas, né, onde eu vou usar armadilhas. Então, esse monitoramento por armadilha, ele é muito bom quando eu posso usar ele, né? Então, por exemplo, feromônio, não sei quanto vocês conhecem de feromônio, né? Feromônio é uma substância química que ela atua dentro de uma determinada espécie. Então, o feromônio que nós, seres humanos, liberamos, né? Ele só vai atrair outros indivíduos, outros seres humanos, né? Embora a gente perdeu o nosso olfato já há muito tempo, né? Formiga, por que formiga anda em trilha? Feromônio de trilha, que alguma libera e as outras vão caminhando. Então, o feromônio, ele é para determinada espécie. E hoje, para o monitoramento de pragas, a gente já tem no mercado vários desses feromônios sendo comercializados, né? Então, são geralmente feromônios sexuais, de fêmeas. Então, essas bisnaguinhas aqui, né, essas estruturas aqui, elas liberam esses feromônios no campo, aí eu atraio os machos daquela espécie, e daí faço a minha quantificação. Então, eu tenho isso para várias culturas, tá? Inclusive aqui essa da Biocontrole. A Biocontrole é a empresa hoje, junto com a Isca, né, que mais tem feromônios aqui no Brasil. Embora o uso aqui no Brasil ele ainda é pouco, e eu tenho poucos feromônios, tá? Mas ele é muito bom. Então, para aquelas culturas onde a minha praga-chave, por exemplo, tomate, a traça do tomateiro, a tuta absoluta, né? Eu tenho feromônio para tuta. Então, é muito bom porque eu consigo monitorar ela, não preciso ir na planta ali, ficar contando os danos na folha, ou vendo a presença de lagarta. Eu coloco meu feromônio e faço a contagem direta, né? Então, isso é uma amostragem direta. Vejo o número de machos, e aí eu sei se eu devo intervir ou não, né? A armadilha amarela é muito utilizada, né? Ou azul, né? O pessoal fala muito em amarelo ou azul, embora a amarela hoje ela é bem mais utilizada, ela serve para praticamente várias pragas, né? Então, elas são muito utilizadas, por exemplo, em estufa, para monitorar tripes, mosca branca. Campo não é tão legal, porque fica muito sujeito a poeira, então eu acabo, economicamente não fica legal, porque eu tenho que fazer várias trocas dela, tá? Mas eu posso monitorar por armadilha. E eu tenho algumas armadilhas bem menos específicas, que são luminosas, né? Onde eu preciso de uma fonte de luz. Essa aqui, o problema dela é que ela pega de tudo, né? Então, se quiser monitorar mariposa noturno com essas armadilhas, vai cair tudo quanto é tipo de mariposa. Então, acaba que fica um pouco difícil, né? Eu tomar alguma decisão e tem que saber bem separar a minha praga ali, tá? Mas isso é uma amostragem que a gente chama de indireta. Então, na direta eu avalio diretamente a minha planta, e na indireta eu uso armadilhas, tá? Então, o feromônio hoje, ele é muito utilizado para algumas pragas. O problema é que daí ele funciona para uma praga só, né? Eu comprei o feromônio para traça tomateiro, ele só vai atrair a traça do tomateiro. Então, assim, quando eu tenho uma praga muito importante, chave, vale a pena, né? Quando eu tenho várias pragas e tudo mais, aí às vezes fica complicado. Eu preciso pôr o feromônio para uma, monitorar para outra, ou outro feromônio para outra praga. Então, tudo vai depender da cultura, até porque não é uma técnica tão barata o uso de feromônio. Bom, Dani? Acho que levantaram a mão de novo. Rafael, novamente, tem uma dúvida. Ô, professora, no caso do feromônio, não tem nenhum que pega todas as pragas, não? Não, porque o termo feromônio, né, ele é específico mesmo, Rafael. Então, assim, o feromônio, a gente fala que ele é intraespecífico, ele só atua dentro de uma determinada espécie. Então, se você tem feromônio para Espodóptera frugiperda, ele só vai atrair Espodóptera frugiperda. Se você tem para tuta, só para tuta. Então, não tem como. O feromônio, realmente, ele é específico. Que, por outro lado, é bom também, né? Dependendo da cultura e da praga. Não, tomate é tuta, eu preciso saber o índice de tuta. Então, não quero saber de mosca caindo ali, que quando você coloca a armadilha amarela, cai de tudo, né? Aparece de tudo. O feromônio, é claro, eventualmente algum inseto pode ficar colado, né? Que a gente passa cola aqui, mas eu chego ali e eu tenho só aquela espécie de mariposa ali. Então, ele é bem preciso o monitoramento com feromônio, mas ele é específico, não existe um feromônio que atua em todas as espécies, né? Às vezes eu uso, por exemplo, não sei se vocês já viram aí armadilha para broca do café, que o pessoal coloca umas garrafas PETs ou umas armadilhas vermelhas no café. Ali não é feromônio, é um cairomônio, vocês vão estudar isso na entomologia. Ali é um volátil, é um álcool, né?
e é vermelho, eu pinto a minha garrafa PET de vermelho, isso porque a brócola é atraída pelo odor do fruto, né? Quando o fruto começa um pouquinho a fermentar ali. Então, eu faço a mistura de álcool, né, etanol e metanol, e coloco uma colherinha de café, né, 50-50 proporção, eu coloco uma colherinha de café e coloco ainda numa PET vermelha, e aí ele atrai a broca do café, porque ele está simulando ali o fruto, né, aquele cheirinho exalando ali, eu acabo atraindo a broca do café. Então, nesse caso, não é um feromônio, né, é um cairomônio, esse é o termo que a gente usa, mas com o mesmo propósito, de atrair um inseto só. No caso aqui dessas armadilhas adesivas, elas são por cor, né? Então, aqueles insetos que são atraídos por coloração amarela, eles vão ficar grudados ali. Então, por exemplo, usar armadilha amarela para monitorar mariposa, não faz sentido, porque as mariposas têm hábitos noturnos, elas não são atraídas por cor, né? Então, eu vou usar armadilha para trips, mosca branca e outras espécies aí. Ok? Ok. No caso do geral, a gente vai ser uma amostragem direta ou fazer o estudo da cultura, igual você falou, né? Então. Isso, ou os dois, né? Então vai depender, assim, tem culturas que a gente, por exemplo, pimentão mesmo, né? A gente põe armadilha para trips, faz uma amostragem direta. Então, muitas vezes eu integro. Aí, às vezes, eu uso armadilha para alguma praga, mas eu tenho que fazer a direta para outras pragas. Então, ácaro, por exemplo, não tem armadilha para ácaro. Ácaro não voa, né? Então, não tem outra forma de eu monitorar ácaro que não seja diretamente. Então, dependendo da cultura, eu vou integrar. Eu posso usar um feromônio, mas também fazer o monitoramento direto. É só usar feromônio que eu acho difícil, porque, como eu disse, a importância do monitoramento é saber o que você tem ali, né? Então, é importante que você faça, assim, um monitoramento direto, até para você ver presença de inimigos naturais, ver outras possíveis pragas, né? Então, vamos dizer assim, essa amostragem direta, ela é mais um auxílio, é mais uma ferramenta ali, mas eu não devo nunca deixar de fazer essa amostragem direta mesmo, avaliando a minha lavoura. Tranquilo, professor. Obrigado aí. De nada. Bom, então, fazendo então algumas considerações, né, isso aqui não é legal, o stand de trips aqui, essa mosquinha saiu de intrusa na minha foto, mas tudo aqui é trips, né, nessa flor aqui. Bom, então, começando o meu monitoramento, né, primeiro eu preciso definir como eu vou caminhar, né, então eu tenho que, seja a minha estufa ou a minha lavoura ali aberta, né, eu vou pegar alguns pontos. Então, eu falo para o Rafael, você tem uma lavoura de café, você vai pegar 25 pontos para você monitorar. Mas onde você vai pegar esses 25 pontos, né, em que locais? Então, isso que a gente chama de caminhamento. Como eu vou caminhar na minha estufa ou na minha lavoura para estar fazendo um bom monitoramento, né? Então, essa figura aqui, ela é clássica, né? A gente fala que é o caminhamento mais usado, inclusive nas certificações, o pessoal costuma pedir isso, né? Que é o caminhamento em zigue-zague. Então, vejam bem, vamos começar pelo azulzinho aqui, ó. Então, eu vou pegar sempre... Por que o zigue-zague ele é bom, né? Porque eu vou pegar sempre borda, meio e borda. Então, ó, borda, meio, 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 borda. Venho de novo aqui, meio, meio, né? Borda. Então, esse tipo de caminhamento em zigue-zague, ele permite que você faça tenha uma boa ideia da minha lavoura como um todo, né? Então, eu faço sempre pegando ponta, meio e borda, né? Borda, meio e borda. Então, ele traz um bom cenário da minha lavoura, né? E reparem aqui, né, um detalhe, que ele tá aqui, ó, entrada na primeira avaliação, entrada na segunda avaliação. Então, o que a gente define, né? Se na semana, vamos supor que o monitoramento é semanal, se nessa semana eu entrei aqui, ó, nessa borda aqui, fazendo esse caminhamento em vermelho aqui, na próxima semana, na semana que vem, eu entro nessa outra borda. Isso porque, gente, em 15 dias, vejam quantos pontos que eu consigo monitorar aqui nessa minha lavoura, seja isso aqui campo ou estufa, tá? É claro que isso aqui, às vezes, sobrepõe, né, um ou outro ponto. E, gente, outra pergunta que sempre me fazem, né? Não precisa ser nessa árvore aqui, ó, nessa planta. Dependendo até da área. Na estufa, a gente ainda consegue ter uma ideia melhor, né? Eu vou pelo canteiro e vejo os vãos da estufa. Então, se eu quiser saber exatamente qual planta que eu peguei numa estufa, é mais fácil. Mas num campo aberto, né? Não tem que vir nessa árvore aqui, não, tá? Inclusive, porque a gente está caminhando no campo ali, a gente não sabe. E nem é legal que seja a mesma, né? A ideia é que você siga um modelo de caminhamento
mas que você escolha ali aquela planta de forma aleatória. Pode fazer a pergunta. Bom que eu escuto o barulho da Manzinha. Qual a dimensão dessa área que vai ser abordada? É 1 hectare, 2, 10? Vou falar, já vou falar sobre as áreas e quantos pontos, tá? Já mostro nos próximos aqui. Ok. Aqui, só para vocês terem uma ideia desse caminhamento em zigue-zague, da importância do zigue-zague, que eu vou sempre pegar a borda, meio e ponto, tá? Eu compreendi o andamento. Certo. Então, assim, gente, só que essa figura aqui a gente usa para dar aula, né? Olha que bonitinho, né? Quadradinho, meu talhão. Vamos falar que isso aqui é campo. Facinho, né, de fazer. Tudo certinho, as linhas. Igual esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei de um café, né? Quadradinho, que é a minha lavoura de café, ó. Então, na semana 1, eu entro aqui, né? Começo nessa borda aqui, vou fazendo meu zigue-zague. Na semana 2, eu começo na outra borda aqui e vou fazendo meu zigue-zague, tá? Então, isso aqui fica fácil. O problema é quando eu pego... por isso que eu falo que tudo é tão bonitinho, né? Às vezes o meu talhão, ele dá uma curva, né? Isso aqui é café, ó. Então, eu tenho que adequar o meu desenho de monitoramento, né? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui é uma prática, tá? Mostrando uma das áreas que a gente faz de campo. Então, assim, eu preciso fazer esse caminhamento em zigue-zague, mas como é que eu vou treinar o meu monitor ali, né? Onde que ele vai entrar e como que ele tem que caminhar? Então, hoje, considerando o Google Earth, né? Essa foto aqui é do Earth, fica muito fácil para campo aberto eu fazer esse mapeamento. Então, eu delimito o meu talhão ali e faço, esse aqui a gente faz no Paint, ou faz em qualquer outro programa, né? Ou faço à mão, né? E desenho ali mais ou menos os pontos onde ele tem que caminhar, né? Só para orientar o meu monitor onde ele tem que pegar esses pontos, né? Onde é esse zigue-zague. E reparem também que eu preciso fazer uma lógica nas linhas de plantio, né? Então, reparem que esse café aqui, ele está plantado nessa direção. Então, meu zigue-zague aqui, eu vou ter que sair desse ponto 3 aqui, vir por fora aqui e entrar para o 4, né? Provavelmente eu vou ter que vir por fora aqui e fazer o 5. Então, vai depender de como está a planta, se está densado, se já está grande, né? Mas quando eu vou fazer esse desenho aqui para o meu monitor, eu tenho que prestar atenção nas entradas dele, né? Então, não vou ficar fazendo ele passar no meio da planta de café, numa planta que já está adulta e bem adensada. Então, até isso eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer o meu croquis de caminhamento, né? Igual aqui, ó. Aqui são linhas de plantios bem largas, ó. Então, quando eu entro aqui pegando, por exemplo, esse ponto aqui, ó, 4, 5, 6 e 7, eu faço, às vezes, 3 pontos, 4, né? 3 pontos na mesma linha aqui, ó. Porque a minha lavoura, ela é comprida ali. Aí eu saio na borda e depois eu venho, entro em outra, faço 2, saio na outra borda. Então, não adianta eu fazer também um desenho mirabolante de caminhada, né? Eu tenho que saber, de acordo com o desenho do meu talhão ali de plantio, onde esse monitor vai entrar, né? Que senão começa a mandar ele para o meio da lavoura ali, ele não consegue nem se locomover. Então, eu preciso seguir, inclusive, esses desenhos aqui das minhas linhas, tá? Então, eu preciso olhar o mapa. Da estufa é mais fácil, né? Estufa eu consigo marcar ali o canteiro e os vãos e oriento ele onde ele tem que pegar. Você vai pegar no canteiro número 5, no vão 2. Então, tanto é que hoje em estufa a gente coloca as plaquinhas tudo identificando. O número do canteiro, o número do vão, isso tudo para facilitar para os monitores, tá? Campo não tem muito jeito, não. A gente faz um mapinha do talhão e mostra onde ele tem que caminhar. É claro, né, gente, que isso aqui não é um ponto definido, não tem que ser na terceira linha de plantio, não, tá? O meu monitor no dia a dia ali, ele já sabe ali onde ele tem que entrar para dar os 25 pontos, né? Esse caso aqui é café, daqui a pouco eu vou comentar. Ele já sabe onde ele tem que entrar, mais ou menos quantas linhas que ele dá de distância para pegar um segundo ponto. Então, é a prática mesmo do meu monitor ali, ó. Repare que aqui, fazendo de trás para frente, né? Ele vem aqui meio margiano, ó, pega aqui no meio. Então, isso aqui é os croquis que a gente chama, né? Isso aqui eu monto para o meu monitor para orientar ele como caminhar na minha lavoura, né? No caso, o zigue-zague é o mais utilizado, até mesmo que boa parte das plantas tem uma distribuição uniforme. Eu vou dar um exemplo aqui só para não deixar passar, né? Ácaro, por exemplo, a gente tem um ataque diferente, né? Ácaro não tem uma distribuição uniforme. Ele ataca geralmente em manchas, né? Que a gente chama de reboleira, e ele começa sempre pelas bordas. Então, esse aqui eu peguei de citros, né? Então, quando o pessoal vai monitorar ácaro em citros, geralmente ele começa fazendo um caracol,
Ele começa monitorando as bordas aqui, né, da lavoura e vai entrando para o meio. Nesse caso não dá tempo de falar sobre isso, né, mas é um caminhamento sequencial, né, esse aqui até o Santin Gravena desenvolveu alguns índices aqui, né, a gente vai somando o número de pragas. Então, quando eu chego na 11ª amostra aqui, se eu já somei um determinado número lá, eu já controlo, eu não preciso continuar mostrando, eu paro aqui a minha amostragem. Agora, se ele deu um índice baixo, aí eu continuo mostrando, né, ou espaço em 15 dias, né? Então, isso aqui é um caminhamento típico de citros para ácaro, tá? Em caracol, por quê? É uma praga que ataca pelas bordas, da borda para o centro. Então, eu começo. Se na borda eu não encontrei nada, chego aqui no 11º, eu não preciso continuar mostrando. Porque se eu não tenho essa praga nem na borda, o que dirá dela no centro? Mas isso é o caso de ácaro em citros, tá? Aqui, só para dar aquele exemplo que eu estava falando com vocês, né? Quando o pomar está densado, né? Eu faço o caracol, né? Mas aí eu não consigo passar no meio do plantio, ó, né? Então, eu tenho que entrar, fazer uma linha, sair, entrar de novo, sair, entrar de novo. Então, novamente, não adianta você desenhar um caminhamento para o seu funcionário, para o seu monitor, se ele não consegue andar no meio da lavoura. Então, assim, só para ilustrar para vocês que no dia a dia, na prática, né? Ele não vai passar no meio das plantas de citro, não vai passar no meio das plantas de café. Então, eu tenho que falar com ele, fazer esse caminhamento para as saídas, né? Considerando as saídas pelas linhas, tá? Então, esse é um outro tipo de caminhamento para ácaro. Outra coisa que eu tenho que levar em conta é o estágio fenológico da minha cultura. Muitas vezes eu mudo ou o número de pontos ou o intervalo do meu monitoramento de acordo com a fenologia da minha planta, né? Então, o que é fenologia? É o diferente estágio de desenvolvimento daquela minha planta. Então, voltando aqui para a estufa, pensando em pimentão ou qualquer outro cultivo, né? As recomendações, olha aqui como estufa é mais fácil, ó. Eu tenho aqui o número dos canteiros e eu tenho os meus vãos. Então, eu posso falar para o meu monitor entrar no canteiro 3 e 4 e ir fazendo um zigue-zague aqui, ó. Então, ele pega no vão 1 o canteiro 3, no vão 2 o canteiro 4, no vão 3 o canteiro 3. Então, olha como é fácil numa estufa a gente se localizar, tá? Então, eu posso fazer esse monitoramento aqui, que nesse caso aqui dá 100 pontos, ou posso fazer esse aqui, ó, bem menos pontos. Qual escolher, né? Em que momento eu uso esse modelo de monitoramento e em que momento que eu uso esse modelo de monitoramento? Então, por incrível que pareça, a gente usa o modelo de mais pontos quando eu estou na minha lavoura no início dela. A gente pode pensar assim, mas as pragas são piores quando eu tiver o fruto do pimentão, por exemplo. Mas não é. Isso a gente pega, são exemplos lá da Europa, o pessoal faz muito isso, né? Quando você implanta uma lavoura, principalmente cultivo protegido, as primeiras semanas dela ali são primordiais ali. Eu não posso arriscar. Se eu tenho uma virose, né? Se eu tenho um inseto que transmite virose, se eu tenho uma mosca branca que se multiplica fácil, se eu tenho pulgão. Então, é nesses primeiros 90 dias, vamos falar do pimentão, os primeiros 90 dias do pimentão ali, eu preciso estar muito atenta à minha lavoura. Eu não posso perder ela. Depois dos 90 dias, a planta já está mais alta, já estou com fruto, eu já nem consigo fazer um monitoramento tão elaborado. Mas os meus primeiros dias de estufa, eles são, assim, primordiais para que eu tome decisões corretas e não tenha perdas lá na frente. Pra vocês terem uma ideia, um ataque severo de acre em pimentão, ele reduz o tempo de produção em 6 meses, às vezes. Às vezes eu quero manter minha lavoura ali por 1 ano e meio, eu consigo manter por 1 ano só, né, de tão severo que é aquela praga. E se eu não começar o manejo dela no início, eu perco a mão. Até mesmo que depois que eu tenho fruto, eu não consigo mais pulverizar qualquer produto, né, por causa da carência novamente. Então, hoje, o que a gente preconiza para cultivo protegido? Que no início da cultura você faça mais pontos, amostre muito mais pontos, né? Quantos pontos, né? Vai depender, né? Mas aqui a gente chega a fazer 150 pontos por hectare. É muito? Não é. A planta está nova, está no início do cultivo, ela tem pouca folha. Então, não demora esse monitoramento. Ele é mais preciso, ele tem mais pontos, eu tenho mais dados, e aí eu consigo tirar muito mais informação. Depois que a minha planta cresceu, né? Aí eu consigo... Já tomei todas as minhas decisões ali, eu posso pegar menos pontos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 e 4, 8, vão ser 24 por hectare. 24 pontos, é um bom número também, é representativo. Mas quando ela tá novinha,
eu vou dar uma atenção maior. O tempo não é tão grande, porque ela está nova, tá? Então, eu preciso, de acordo com o estágio fenológico, definir se eu monitoro mais pontos ou menos pontos. Então, Rafael, na pergunta que você fez, daqui a pouco eu também vou falar de número de pontos, mas eles também podem variar no seu cultivo, dependendo da idade da sua planta. Então, pode ser que uma planta mais nova você monitore menos ou mais, ou o contrário, ou mais nova você monitore mais e depois menos, tá? Então, isso vai depender mesmo do cultivo e da praga. O abacate, por exemplo, em campo. Então, isso aqui são variedades diferentes, tá? Isso aqui é um plantio de avocado, que é o Hass, né? Que é esses menorzinhos. Essa planta tem 3 anos, tá? E aqui deve ser breda. Não consigo ver o fruto aqui. Hoje a gente nem deixa a árvore tão grande, mas eu quis usar isso aqui só para ilustrar, né? Hoje eu faço uma poda que deixa ela menor, mas isso aqui já é um cultivo de 10 anos, tá? Então, no caso do abacate, a gente tem até um cenário diferente, né? A minha planta, até os 3 anos de idade ali, considerando praga, ela não é muito atacada. Eu tenho quase nada que ataque esses primeiros anos aqui. Então, o que eu faço em abacate? Eu não tenho fruta aqui, né? Eu começo a ter fruta depois de 3 anos. Então, até o 3º ano, Rafael, eu monitoro quinzenalmente ou até mensalmente, tá? A gente começa quinzenal para ver se está ok. Quando eu começo a ver que o monitoramento sempre dá 0, 0, 0, 0, hoje a gente acaba optando por fazer nas áreas até 3 anos, monitoramentos mensais, né? E nas áreas onde já depois de 3 anos, que eu já tenho fruto, e aí eu tenho a principal praga do abacate, que é uma broca que ataca o fruto, aí meu monitoramento tem que ser semanal. Então, a definição, ela pode estar relacionada à fenologia da planta. Então, estufa. Geralmente, o que a gente faz? Planta mais novinha eu monitoro mais, depois que ela cresce eu monitoro menos. Frutíferas, dependendo da praga e da frutífera. Estou dando exemplo do abacate. Eu monitoro menos em questão de intervalo, não é nem de ponto aqui, né? Porque daí no hectare, daqui a pouco eu vou falar de campo, né? Hectare não tem muito como eu aumentar muito, não tem como eu pegar um hectare de abacate e fazer 150 pontos, né? Fica inviável. Mas eu consigo aumentar o intervalo entre o meu monitoramento. Então, hoje, em árvores de até 3 anos de abacate, a gente faz hoje a cada 15 dias ou até mensal, tá? Então, de acordo com a fenologia da cultura. Outro ponto que eu tenho que saber é a minha variedade, a minha cultura, óbvio, né? Então, Rafael, para a sua pergunta, estou falando do Rafael porque foi ele que fez as perguntas aí, né? Mas não estou usando ele de exemplo, a gente sempre pega um, né, para chamar. No café, Rafael, independente do tamanho do seu talhão, as recomendações que a gente tem em literatura é que se faça 25 pontos por talhão. Então, vejam bem, estou falando do café, de uma cultura onde já é bem definido, tá? Se vocês pegarem a soja, eles vão falar para uma área de até 100 hectares fazer 10 pontos. Se você pegar o milho, você tem lá a indicação de quantidade de pontos por talhão. Então, nessas grandes culturas, a gente já tem isso definido, tá? Então, café é uma delas. E aí, quando a gente está na prática, a gente até vê e fala, nossa, mas às vezes eu tenho talhão de 1 hectare, 25 pontos é até muito, né? E um talhão de 12 hectares, 25 parece pouco. Mas essa é uma padronização que o pessoal usa, né, monitoramentos quinzenais, e que é adotada para o café, tá? Então, eu só peguei uma cultura aqui de exemplo. Do café, a recomendação é 25 pontos por talhão, espaçados em 15 dias. E aí, lembrando que eu tenho que fazer o desenho daquele meu caminhamento, numa semana entrar numa borda, na outra semana entrar na outra borda em zigue-zague, para que eu consiga pegar o máximo de pontos possíveis, tá? Ô, professor, esse talhão que você fala é por ser culturas da mesma idade, ou como que você divide isso? Quando a gente usa esse termo talhão, ou quadra, né, o que caracteriza um talhão? É aquela planta da mesma idade, da mesma variedade, tá? Então, eu defini ali, eu plantei essa minha área de café com essa variedade aqui, nesse ano, nesse mês. Então, esse aqui é um talhão. Aí, depois, daqui a 3 meses, eu plantei aquela outra área ali. Então, é outro talhão. Então, o talhão, ele pode ter 1 hectare, 25 hectares, 20 hectares. Mas a gente chama de talhão aquela unidade homogênea da minha propriedade. Certo? Entendido. Às vezes, você planta tudo igual, mas em áreas longe. Aí elas são talhões diferentes também, porque elas podem ter influência de outros fatores. Mas o talhão é uma unidade homogênea da sua propriedade. Tá? Mesma variedade, mesmo. Inclusive, até para monitorar, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir os meus talhões, né? Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu só adiantar aqui, ó.
Então, por exemplo, eu plantei aqui minha lavoura, eu tenho que desenhar os meus talhões, né? Então, esse aqui é um talhão, essa foto é antiga, tá? Por isso que tá essa cor diferente aqui, isso aqui era outro cultivo antes. Mas o primeiro ponto, se você quer implantar o monitoramento da sua lavoura, vamos supor que você tem uma área de café, a primeira etapa é definir os talhões. Então, quais são os meus talhões, né? Ó, eu tenho essa área aqui de 1 hectare que foi plantada nesse ano com essa variedade. Essa outra área aqui foi plantada no outro ano com essa outra variedade, ou com a mesma variedade. Então, você define ali os seus talhões, né? E aí, para cada talhão, você vai ter o seu caminhamento, no caso de algumas culturas, o número de pontos, tá? Então, a primeira etapa é definir os talhões da propriedade. E se for estufa, já é mais fácil, né? Estufa, geralmente, você tem, embora você tenha aquelas estufas grandes, né? Aí você tem que saber se tem variedade diferente. Então, por exemplo, eu monitoro alface hidropônica. Praticamente cada bancadinha não vou usar o termo talhão, né? Mas cada bancada é único, porque a alface é 30 dias, né? Então, cada semana eu planto um número X de bancada. Então, se eu plantar 3 na sequência, eu posso considerar essas 3 como uma coisa única e monitorar as 3 juntas, né? Agora, na outra semana eu planto outras e tal, então você precisa entender isso, né? A minha unidade amostral, vamos dizer assim, né? A minha unidade de monitoramento. Então, começa definindo os talhões, tá? Ficou claro, gente, o que é talhão? Isso também eu esqueci, né? Que vocês aprendem isso depois. Ficou sim, professor. Então, tá bom. Então, vamos seguir. Eu tô falando aqui de monitorar, né, e tudo mais, né, pegar tantos pontos. Eu peguei esse exemplo do algodão aqui, que é interessante, uma forma de amostragem diferente para o bicudo do algodoeiro, e eu acho que vale a pena comentar, só comentar, né, não trabalho com algodão, mas o bicudo do algodoeiro, a gente monitora, ele é uma praga que ataca ali a maçã, né, do algodoeiro. Então, só que é uma praga que eu monitoro ela com feromônio, inclusive, tá? 60 dias antes de plantar. Então, vejam como eu preciso conhecer a minha cultura e conhecer a minha praga. Como é que eu vou... Como assim, né? Uma praga que ataca lá no final do ciclo do algodão e eu monitoro ela 60 dias antes de plantar. Estranho, né? Mas isso é feito para o algodão. Por quê? O bicudo do algodoeiro, olha a importância de conhecer sobre a biologia da praga, né? Na entre-safra, né, ele é uma praga do algodão, na entre-safra do algodão, ele fica em regiões de mata, em outros hospedeiros, ele não se multiplica, né, mas ele fica ali em outras plantas, ao redor dali do meu cultivo. Então, como é uma praga muito importante, que tem um ataque bem severo, né, quando aparece ali logo após esses botões florais, ele vem de monte na minha lavoura ali. Então, se eu for começar a monitorar o meu bicudo naquele momento ali, eu não vou ter tempo de tomar a decisão e fazer uma boa aplicação. Então, o que o pessoal faz? Sabendo que o bicudo fica nas áreas ao redor, tá? Que ele fica nas áreas de mata, o pessoal coloca essas armadilhas na borda dos talhões onde eu vou implantar meu algodão. Claro, né? Se eu tenho um talhão que é no meio, uma ilha ali, né? Não vai chegar lá, ele vai sempre chegar pelas bordas, né? Então, eu monitoro ali 60 dias antes do plantio. Ele vai sentir aquele cheiro ali, vai ser atraído, né? E vai para essas armadilhas. E aí, dependendo da quantidade de bicudo que eu encontro, eu já sei quantas aplicações que eu tenho que fazer quando vier a minha estrutura floral. Então, para o bicudo, isso é bem definido, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, o pessoal colocou 8 armadilhas de bicudo, só um exemplo, tá? E avaliou por 9 semanas, né? Aquele período de 60 dias antes do plantio, vai dar ali umas 8, 9 semanas. Então, depois que ele contou a quantidade de bicudo atraído nas armadilhas, né? Ele faz uma média de bicudo em cada armadilha por semana ali. Se ele encontrar 0, ele não precisa aplicar, claro, né? Se ele encontrar um índice de 0 a 1 de média, ele tem que fazer uma aplicação. Se ele encontrar de 1 a 2, 2 aplicações. E maior que 2, 3 aplicações. Então, vejam que legal, depois de muito estudo sobre o bicudo do algodoeiro, hoje você faz monitoramento antes mesmo de plantar, você já tem ideia de como é que está aquela população ali, né? Ela está paradinha, mas ela está ali, quando vier o algodão ela vai entrar. E aí, fazendo esse monitoramento antes de semear o algodão, quando eu tiver já na minha estrutura que é para receber o bicudo, eu já sei quantas aplicações que eu tenho que fazer, tá? Então, esse é um exemplo de monitoramento que ele é até anterior ao plantio. Totalmente
previsões, né? E funciona, tá? Então, quis colocar esse exemplo aqui só para mostrar as variações que a gente tem. Então, em relação ao que o Rafael perguntou, quantos pontos que eu faço, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de uma área de abacate, isso aqui, tá? Então, eu tenho um talhão aqui, ó, de 4,4 hectares, e eu tenho outro talhão aqui de 18,9 hectares, tá? Até quase 20 hectares aqui. Então, o que a gente faz, né? Até 5 hectares ali, a gente tem que pegar uns 5 pontos, né? Pegar menos que isso, e 5 hectares não é tão pequeno, né? É pouco representativo. Então, eu tenho que pegar pelo menos 5 pontos. O que a gente usa em frutíferas é uma média de 1 ponto por hectare, tá? Então, novamente, pensando em frutíferas em campo, a gente usa geralmente 1 ponto por hectare. Então, se a minha área tem 4,8 hectares, eu vou pegar 5 pontos. Eu não pego menos que 5, porque senão, igual eu falei, eu tenho 1 hectare, eu vou pegar 1 ponto, não faz sentido, né? Então, vamos falar assim, o que a gente costuma trabalhar? Áreas até 5 hectares, 5 pontos. A partir disso, 1 ponto por hectare. Dependendo do talhão, então, por exemplo, esse aqui que tem 20 hectares, às vezes eu colocar 20 pontos é muito. Então, se é uma área que não tem muito histórico de praga, é uma área mais tranquila, eu acabo adotando até, por exemplo, 10 pontos para uma área de 10 a 20 hectares. Mais que isso, eu tenho que aumentar. Então, isso aqui é do dia a dia, tá? Quem definiu isso? Nós, no campo, avaliando, né? Falando, não, essa área tem 20 hectares, mas 10 pontos são representativos, eu consigo entender bem. Mas em frutífera, geralmente, o que é utilizado é 1 ponto por hectare. Em estufa, hoje, eu tenho trabalhado com 20 a 25 pontos por hectare de estufa, tá? E naqueles casos onde ela está novinha, a gente trabalha até 100, 150 pontos por hectare, quando ela está nova, tá? Então, são esses os números que a gente tem utilizado para monitorar. Aí, o que eu tenho que levar em consideração, gente, também é o tempo gasto. Então, às vezes, eu quero pegar ali 20 pontos, mas eu vou gastar 2 horas para monitorar aquilo. Então, às vezes, a decisão pelo número de pontos, é claro que eu tenho que pegar um mínimo ali para ser representativo, mas a decisão também, Rafael, em relação ao número de pontos, vai depender muito da mão de obra e de quanto é dispendioso fazer esse monitoramento. Então, por exemplo, essa lavoura de abacate, ela tem 500 hectares. O monitoramento nela é feito de moto. Aí é tranquilo, né? A pessoa vem de moto, né? Caminha, para nos pontos que ela tem que pegar. A moto, ela é boa para caminhar entre um talhão e outro, porque às vezes eu tenho um talhão aqui e o outro está na outra borda da fazenda. Então, esse tempo de caminhamento entre talhões também, ele tem que ser considerado. Então, vai depender se, é estufa? Não, estufa é rápido no meu caminhamento. É campo? Em que distância estão os meus talhões, né? Eu quero fazer um monitoramento bem feito com 20 pontos, 1 ponto por hectare. Qual o tempo que eu vou gastar de caminhamento, né? Então, a moto hoje, ela reduz a quase metade o meu tempo de caminhamento, né? Então, se a pessoa ali que faz o monitor, ele for bem atento, ele andar com a moto devagar, porque a vantagem de você estar caminhando é que você vai olhando a lavoura, né? Mas se ele entrar de moto, devagar, observando e parando nos pontos, ele ganha muito tempo, principalmente no deslocamento entre talhões, tá? Então, outras estratégias que a gente tem adotado hoje para áreas grandes é moto, é fazer esse monitoramento de moto, que aí você ganha tempo e consegue fazer mais pontos. Quanto mais pontos, mais resposta eu tenho. Mas trabalhar em torno de 1 ponto por hectare é válido, e estufa de 20 a 25 por hectare é válido. No caso do café, é definido 25 pontos por talhão e dá para fazer, né? É válido também, tá? Então, esse tempo, ele também precisa ser calculado. Lembrando, né, que implantar o monitoramento é custo. Tá? Um dos custos que eu tenho que levar em consideração é a mão de obra. Pergunta? Vou tomar uma aguinha. Tô de olho no relógio aqui para não passar. Nossa, como o tempo passa rápido. Eu levantei a mão. Pergunta da Mariana, pode ficar à vontade. Foi sem querer que eu apertei, perdão. Não acredito, agora eu faço uma pergunta. Nada? Então vamos tocar. Ô, professora, Oi. no caso desses pontos aí, então vai ser no mínimo 5 por talhão nas frutíferas? Porque menos que isso, né? Mesmo que você tenha 1 hectare, pegar tipo 1 ponto, é muito pouco, 2, né? Então pelo menos 5. Tranquilo. Tá? Se você tiver 1 hectare, faça 5 pontos. Que aí você consegue pegar com 5 pontos, você pega uma borda, pelo menos assim,
um meio, outra borda, um meio e outra borda. E aí, quando você fizer ele ao contrário, você meio que anda tudo. Então, assim, não faça menos que 5 pontos, né? Mesmo uma área de 1 hectare, tá? Beleza, obrigado, professora. E aí, se você tem, por exemplo, 1 hectare, nossa, fazer 5 pontos é bem rápido. Tá vendo que a meia hora você vai fazer a pé. É rápido, não é? Dá para fazer. Então, o que eu quero também deixar um recado para vocês, que o monitoramento é viável. Não importa o tamanho da sua lavoura, se você tem 1 hectare, 20 hectares, ele, ainda assim, mesmo em áreas grandes, a que eu tenho que colocar uma moto, ele ainda é viável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, alguns talhões de café, são 9 talhões, se eu não me engano, 2, 4, 6, 8, 10 talhões aqui, né? Com áreas que variam de 1 hectare, 4 até 10. A gente tem aqui o tempo médio, então, é claro, um talhão de 1 hectare eu gasto meia hora, tá vendo aqui, Rafael? Ó, talhões de 10 hectares eu gasto 1h20. Mas quando eu pego uma fazenda que tem 41 hectares, por exemplo, essa fazenda é pequena, pega aqui 41 hectares, ele vai gastar, claro, isso aqui não é num dia só, né? Mas em torno de 8 horas. Então, vamos considerar que eu tenho ali um intervalo de almoço, de caminhamento entre talhões. Nessa fazenda aqui de 40 hectares, eu consigo em 1 dia e meio, com um funcionário, monitorar essa fazenda. Então, é muito tranquilo. Vale a pena esse investimento. Se ele tiver moto, provavelmente ele faz em 1 dia, tá? Então, esse é outro ponto importante de monitoramento, tá? Vou falar das planilhas, né? Marquem o horário de início e o horário de fim, para que vocês tenham ideia do tempo gasto no monitoramento. Isso vai ser muito importante para tomada de decisão, né? Até para definir, não, eu vou diminuir ponto, eu vou aumentar ponto, eu vou contratar mais gente, eu preciso tirar pessoas. Então, tudo que a gente registra, né? Tudo que eu tenho dados quantitativos, para mim é bom, né? Porque daí eu tomo as minhas decisões de maneira mais assertiva. O nosso café geralmente é plantado em pirambeira, né? E moto já não é um veículo tão viável. Aí seria o quê? Burro, cavalo, a pé? Você sabe que a gente já falou várias vezes em cavalo, mas nunca fiz. Tem que fazer um teste. Acho que vai dar. De burro, né? De burro. Burro. Mula. Dá também. Ué. São possibilidades, né? Vai mais devagar, mas é melhor que andar a pé, né? Eu gosto de andar, viu? Porque, ó, dá um exercício físico, você tá no meio da lavoura, fica ali pensando na vida. Mas não produz, né, professor? É verdade. Mas você contrata estagiário para fazer o monitoramento. Tá certo. Deixa ele andar. Mas é engraçado, porque só para você desligar, eu acho que eu estou escutando. Tinha um produtor que eu atendia de brócolis e ele liberava tricograma, que é uma vespinha em controle biológico, em 100 hectares de brócolis. E ele fazia a pé, que ele falou assim, não, é o dia que eu tiro para olhar na lavoura. E ele, na verdade, era o agrônomo, era o gerente. Ele, não, eu aproveito antes de tudo aqui, vou liberando, vou vendo como é que tá, se o pessoal está fazendo o serviço direito, se a irrigação está certa. Então, muitas vezes, a gente, o monitoramento, ele também ajuda nessas outras quesitos, né? Você conferir se tem uma irrigação vazando, se tem alguma daninha, né? Então, é legal você caminhar na sua lavoura, assim, sabe? A gente traz muitas respostas, assim. Não é só ir lá monitorar as pragas, né? Eu acabo também olhando outras coisas, né? Então, quando eu vou montar a minha equipe, né? Se é que eu preciso de uma equipe, quantos, né? Então, vai depender ali do tamanho da minha área mesmo, né? Hoje, até nessa fazenda de 500, 400 hectares, 500, uma pessoa faz ela toda de moto, né? Em uma semana ela fecha. É claro que eu preciso treinar mais férias, né? Claro, faltar, mas a gente consegue ali. Por outro lado, eu tenho áreas semelhantes, onde eu tenho 2, 3, né? Então, tudo vai depender da rapidez que você quer os dados, né? Estufa, por exemplo, em uma área de 15 hectares de pimentão, a gente costuma ter 4 pragueiros, né? 3, 4, ó, falei que eu ia falar pragueiro. 3, 4 monitores, né? Então, eles entram na segunda-feira, monitora tudo, e aí na segunda-feira, no final do dia, o produtor já está ali com o relatório dos índices e ele já toma decisão para a semana. Então, isso vai depender da rapidez que você quer, né? Muitas vezes o seu monitor, ele não precisa ter só essa função. Ele pode, na segunda-feira, ser seu monitor e nos outros dias desempenhar outras funções. Então, não necessariamente você precisa ter aquela pessoa só para monitorar, né? Então, pelo menos em estufa, a gente costuma não usar essa mão de obra só para isso,
né? Até estufas são áreas menores, né? Quando eu tenho áreas maiores de campo, geralmente eu monto mesmo uma equipe para isso, tá? Para monitoramento. Mas é importante que que a pessoa seja treinada para isso. Bom, eu preciso registrar. Ô, Dani, acho que eu vou passar um pouquinho da 5, mas está tendo perguntas, né? Então eu acho que dá para ir fazendo assim, né? Qualquer coisa você me chama a atenção. Isso que eu ia te falar, como você já está respondendo bastante perguntas, você pode estender da 5, tá bom? Ah, então tá. Vamos vendo aqui. Vou tentar não me estender também. Eu começo a falar no paro, né? Então, às vezes é pouco tempo. Eu preciso registrar os meus dados, gente. Então, como eu disse, a gente vai entrar. Eu fui lá, entrei no Google Earth, peguei os meus talhões, fiz meus desenhozinhos, defini as áreas, defini quantos pontos, preciso registrar, tá? Então, a gente cria uma planilha de monitoramento. Isso aqui a gente criou na época para abacate, ó. Então, eu pegava ali uma área de 10 pontos ali e monitorava as minhas pragas, monitorava aqui meus inimigos naturais, tinha um campo de observação, tá? Então, é simples, monte no Excel, monte no papel mesmo, escrito, mas tem que ter esse registro, né? Então, olha, a data, a quadra, o talhão, a semana do ano, o estágio que estava a cultura, às vezes é importante, quem fez esse monitoramento, o horário que ele começou, o horário que ele finalizou. Então, se vocês também um dia buscarem certificações, né, ó, Global Gap, Marine Forest, inclusive boa parte dos produtores que eu atendo hoje são produtores que buscam essas certificações, né, para exportação, principalmente, né, Global Gap atende a Europa toda ali, é obrigatório o monitoramento de pragas. Até por isso que hoje a minha consultoria, metade dos clientes é para monitoramento, né, porque são os clientes que estão buscando certificação. E a certificação exige que se tenha um programa de monitoramento. Porque a certificadora fala assim, ó, você usou esse inseticida aqui por quê? Não, eu usei ele porque no meu monitoramento aquela praga deu índice. Então, isso tudo precisa estar registrado, tá? Ah, não, o meu não é certificação, mas eu começo a ter aquele histórico que eu falei para vocês, né? Começo a entender, ver como que foi ao longo dos anos na minha lavoura, né? E tomo decisão. Então, a gente tem uma planilha, né, que a gente pode montar. A Embrapa fornece várias planilhas de monitoramento para essas culturas. Soja, milho, café, acho que a gente encontra planilha pronta. E se você tem uma cultura que não tem, você adapta, né? Pega um modelo de planilha, coloca as pragas ali e faz uma adaptação, tá? Hoje em dia a vida está muito mais fácil porque a gente tem os aplicativos, tá? Esse aqui é até um aplicativo da empresa, da minha empresa, né? A gente desenvolveu porque era trabalhoso ficar pegando esses dados, jogando no Excel e fazendo análise. Então, o aplicativo, ele é muito mais rápido, né? A pessoa com o celular aqui, ela escolhe a quadra que ela quer entrar, né? E aí, o ponto que ela caminhou já é marcado, né? Então, eu sei aqui onde ela pegou o ponto e o que ela encontrou. No caso de estufa, aparece o mapinha da estufa, mostrando em qual canteiro, em qual vão que ela estava, né? Então, tem vários aplicativos disponíveis na internet, alguns gratuitos, outros não. Eu atendo 2 fazendas que tem o da Syngenta, que é o Protector, que para campo ele é bom, embora seja um pouco, em questão de valor tem que fazer análise, mas é um aplicativo bom também. Então, hoje tem várias empresas de aplicativos para monitoramento de pragas. O único problema é que a maioria desses aplicativos são desenvolvidos para soja, milho, cana, né, para as grandes culturas. Então, quando a gente pega ali um abacate, um pimento do reino, assim, né, no mesmo café, a gente acaba que esses aplicativos não são úteis, né? Eu preciso desenvolver ou então fazer na minha tabelinha ali. Outro ponto, né, que muitas vezes o meu dado ele não vem do campo. Então, por exemplo, café, hoje, para bicho mineiro e broca do café, a gente vai no campo, mas coleta a amostra e faz a análise no laboratório, tá? Então, para bicho mineiro, eu tenho que... Por que em laboratório, gente? Eu poderia contar ali no campo o número de minas, né? Mas hoje eu abro a minha mina, né, do bicho mineiro ali, que ela está intacta, né? Ou se ela não está, eu registro. E considero se a lagartinha ali dentro está viva ou não. Porque não adianta eu olhar no monitoramento ali e só ver que eu tenho mina, né? Muitas vezes essa mina já foi destruída, seja por inimigo natural, ou seja porque o inseto já saiu dali. Então, eu preciso ter essa análise mais criteriosa do meu monitoramento, tá? Eu preciso dar índices do bicho mineiro, mas esses índices eu preciso saber se a lagartinha estava viva, quantos tinha por mina, quantas minas abertas e fechadas eu tinha. Então, eu registro meus dados fora do laboratório. A mesma coisa para a broca do café. Hoje, a gente coleta 1 litro de frutos por talhão, esse é o que a gente usa, né?
Então, eu vou com uma garrafinha de 1 litro, naquele meu caminhamento de 25 pontos, e aí eu sei que eu tenho que pegar 1 litro nesses 25 pontos. Então, a gente já é treinado, dá uma mão, não uma mão muito cheia, não, dá alguns grãozinhos de fechar a mão por 25 pontos, e aí eu tenho no final em torno de 600, 700 frutos. Daí eu vou para o laboratório, conto quantas brocas do café que eu tinha, e aí eu considero meu índice de 2 a 5% de frutos brocados, dependendo se é controle biológico ou controle químico, tá? Então, às vezes, a minha amostragem, eu vou para campo, coleto material, mas eu tenho que levar ela para um ambiente não laboratório, né? Qualquer sala aqui, no caso aqui, ajuda às vezes numa lupa, numa luz, né? Para continuar esse monitoramento posterior. Aí eu tenho que considerar esse tempo aqui como sendo tempo gasto também, né? A pessoa vai monitorar e ainda vai ter esse tempo depois de avaliar. A armadilha também, né, como eu disse, a gente pode registrar em aplicativo ou em planilha. Então, eu vou, conto a minha armadilha ali e faço o registro, né? Isso aqui tá impossível de contar. Olha quantos trips tem aqui, né? É outra parte de registro de dados. E depois, né, então, a gente vai para a etapa final aqui, né? Então, eu monitorei, registrei, coloquei na minha planilha, coloquei no meu aplicativo, beleza. Tenho lá agora os meus dados. Ó, esse talhão aqui deu tantas brocas, deu tantos bicho mineiro, deu tantas brocas do abacate, deu tantos trips. E agora? E a tomada de decisão, né? Então, meu monitoramento, ele não pode virar um arquivo de gaveta, que eu vou arquivar ali e não vou fazer nada com ele, senão ele perde todo o sentido. Então, a gente monitora para conseguir tomar decisões mais assertivas, tá? Então, só peguei alguns exemplos aqui, ó. Essa praga aqui é do abacate, tá? O Ellipsis catagrafos. A larva dessa praga, ela ataca o tronco do abacate, então ela causa dano no tronco, acaba sendo porta de entrada para a doença. O adulto, ele não causa muitos problemas, ele perfura o fruto, mas é o fruto quando ele está pequenininho e esse fruto cai. No abacate, a grande maioria dos frutos caem, né? É uma queda natural mesmo. Então, o adulto não é tanto problema quanto a larva que faz dano no tronco, tá? Mas monitorando, o que a gente... Por mais que você leia, né? Às vezes o produtor não tem essa ideia, né? Quando ele começa a monitorar, a gente começa a entender, né? Então, pegando as semanas do ano aqui, né? Semana 1, 2, 3, 4, lá de janeiro, até ali a semana 34, 35, isso aqui já é agosto, setembro. Nesse período aqui, esse adulto colocou o ovo dele no tronco. Gente, desculpa, tem cachorro aqui, e agora é hora de passar cachorro passeando. Vocês escutaram os barulhos de fundo aí? Bom, então, aqui a gente tem o adulto colocando o ovo dele. Eu começo mesmo a ver as larvas, por isso que eu coloquei aqui da semana 34, né? Porque aqui a larva tá pequena, eu não enxergo ela. Eu começo a ver ela no tronco mais ou menos aqui nesse estágio aqui, tá? Porque dela já tá grande, eu consigo enxergar ela no tronco. Depois, a partir aqui da semana 39, que é mais ou menos agora, a gente tá na semana 37, acho que a gente acabou de entrar na semana 37, começa a aparecer adulto, ó. Então, começa a aparecer adulto e automaticamente, que agora a gente tá na florada do abacate, né? E os danos em frutos vão começar a aparecer lá para outubro, novembro. Então, isso aqui eu descubro com o monitoramento, né? É claro que eu posso saber o ciclo do inseto, mas em culturas que são pouco estudadas, às vezes nem essa informação eu tenho na internet. Então, hoje, sabendo disso aqui, eu sei que, por exemplo, no começo do ano eu vou achar 0, mas não é que eu não tenha a praga, é que ela colocou o ovo, e o ovo eu não consigo enxergar. Eu vou começar a ver ela lá na frente. Então, eu tenho que saber o momento que eu pulverizo no tronco ou o momento que eu vou tentar pegar o adulto ali no fruto, né? Outra coisa importante que a gente vê com os dados de monitoramento, né? Essa praga, ela ataca em reboleira, ó. Então, reparem esse mapa aqui, ó. A gente tem esse talhão todo aqui, ela pegou só essa faixa aqui, ó. E nesse outro talhão de cá, ela pegou só essa borda aqui, inclusive divisa com mata, ó. Pegou essa bordinha aqui. Por que que isso é importante? Eu usar meu monitoramento para saber a distribuição da minha praga na lavoura. Então, por exemplo, uma das formas de controlar essa praga é tirar manualmente essa larva. Então, vem aqui na planta de abacate, aqui, cava aqui ao redor aqui e mata a larva no tronco. Isso é feito, tá? É controle mesmo manual ali, é difícil a aplicação, né? Então, se eu conheço onde estava a minha praga no ano anterior, eu não preciso entrar com os meus funcionários de árvore a árvore procurando larvas. Eu direciono o meu funcionário para as minhas áreas onde eu tenho a ceboleira. Esse besouro, ele não voa muito.
Ele nasce aqui e aqui já está cheio de fruto. Então, os curculiones não tem uma dispersão muito grande, a grande maioria dos curculiones, né, que são esses besouros bicudos. Então, conhecendo ele, sabendo que ele aparece nessa época aqui, que ele não tem uma grande dispersão, e eu tendo monitoramento, sabendo onde ele está, quando eu vou fazer algumas estratégias, por exemplo, esse controle aqui, que é manual, né, onde eu mato a minha larva, eu já sei onde buscar. Então, veja a importância de um monitoramento ao longo do ano para eu tomar as decisões em relação à minha mão de obra. Tá? Então, estou analisando os dados do monitoramento. Outras coisas importantes que eu preciso juntar aos meus dados de monitoramento. Clima, tá? Até isso aqui, o professor Evandro aí, meu parceiro em alguns trabalhos, inclusive eu estou super em débito com ele, ele faz análise climática para mim, tá? Então, aqui, o que a gente percebeu? Isso aqui é trips em estufa, tá? Então, o que a gente vê? Eu tenho uma população baixa aqui, ó, junho, julho, agosto. De repente, do nada, quando vocês forem olhar aqui, ó, trips em armadilha, trip jovem, trip adulto. Jovem que ficou pouco aqui, quando vê, eu dou um salto aqui, ó, de 0 para 10 em armadilha, no dia 17 de agosto. Adulto, a mesma coisa, ó, eu tinha pouco adulto, quando vê, do nada, ele dá um salto e chega em torno de 10 por flor. Então, o que o produtor pode, a princípio, pensar? Que o manejo dele não está funcionando. Ah, não, eu estou aplicando e não está funcionando. Mas, gente, desconfie, tá? Uma praga sair de praticamente 0 e dar um salto desse, alguma explicação tem. Ainda mais se você já faz as pulverizações, né? Então, o que a gente viu? Que no dia 13 de agosto, aqui, 14 de agosto, a gente teve uma rajada de vento que chegou a 16 metros por segundo. E vizinha a essa área aqui, a gente tinha plantação de cereais, né? Os cereais de inverno. Então, eu tinha ali aveia, tinha trigo. Então, essas culturas têm muito trips. Elas são colhidas em agosto. E, para piorar, eu tenho ventos em agosto. Agosto é um mês que venta muito. Então, isso aqui foi facilmente explicado. Toda vez que eu achava um pico na minha estufa, quando eu ia olhar os fatores climáticos, eu tinha rajadas de ventos naquela data. Então, vejam a importância da gente ter esses dados e interpretar. Então, o que eu tenho que começar a fazer nessa lavoura aqui? Criar quebra-vento. Eu sei que os meus vizinhos vão continuar plantando cereais, eu sei que cereais têm trips, eu sei que em agosto os cereais vão ser colhidos, eu tenho vento em agosto, eu não vou conseguir barrar isso. Mas aí eu posso fazer um quebra-vento e aí diminuir essa entrada de insetos na minha estufa. E eu só vou descobrir isso se eu começo a monitorar. Então, eu começo a monitorar, eu começo a entender que aquelas minhas lavouras que são vizinhas com a área de cereais são mais atacadas, que o vento influencia, que tal coisa influencia. Então, se eu não tenho isso registrado, fica difícil. E em relação ao clima, a gente tem as estações, né? Vocês vão fazer a agrometeorologia com o Evandro, e você pode consultar estações de outras cidades até. O Evandro, acho que ele fala até de 100 quilômetros, preciso confirmar com ele, né? Mas aqui mesmo a gente usou uma estação que não era na cidade. Era uma cidade próxima, mas é bem parecido, né? Então, assim, veja a importância de eu conhecer isso. Então, o produtor podia achar que algum tratamento dele não funcionou, ou que a praga dele deu um pico grande, mas não é, ó. Tanto é que o número de jovens, né, ele não aumentou. Então, ou seja, esse inseto aqui, ele não veio de uma multiplicação no campo, ele deu esse pico aqui consequente de uma rajada de vento. Tanto é que depois, provavelmente, aqui ele foi pulverizando, né, e a gente teve essa diminuição, porque o número de jovens se manteve. Então, assim, isso prova o quê? Que eu tinha sempre a entrada de adulto. Como meu jovem se manteve baixinho aqui, o meu controle para adulto estava funcionando, porque estava entrando muito adulto, mas eu não tinha jovens. Então, ou seja, eu matei o meu adulto antes dele deixar a geração dele. Então, esses dados são fantásticos para você, fantástico no sentido, assim, de você, né? Então, isso aqui, ó, esse aumento de adulto por flor aqui, não é porque não está funcionando o meu controle, sim, porque eu estou tendo sucessivas rajadas de vento, tá? Então, isso aqui justifica, né? Inclusive, justifica o meu trabalho, para ele não falar assim, ó, seu manejo não está funcionando, não é culpa minha, não, é culpa do vento. Aí o Evandro me ajuda, tá vendo? Ele me ajuda a dar resposta para o produtor. Então, gente, quando a gente vai analisar os dados aqui, o que vocês têm que ter em mente?
que realmente cada propriedade ela é única. Então, né, ela pode ser de morro, ela pode ser em área plana, ela pode fazer divisa com outras propriedades. Eu atendo uma área de São Gotardo, São Gotardo, vocês sabem, né, a região que mais tem pivô aqui no Brasil. Ali tem de tudo, né, cebola, alho e milho e tal. E ali o que tem de praga ali, o pessoal usa muito químico ali, então é difícil, né? Você tá com a sua lavoura ali, mas o vizinho seu tá usando tudo quanto é produto, você nem sabe, né? Então, cada propriedade, ela é única, cada cultura é única, né? Dentro de uma mesma cultura, a variedade pode responder de forma diferente. Então, eu tenho umas variedades que vão ser mais resistentes a uma praga e outras não. Então, meu monitoramento pode ser mais focado para uma ou para outra. A idade do cultivo, como eu disse, influencia, né? Então, eu preciso conhecer, algumas pragas são de início de ciclo, algumas são de final de ciclo. Se eu estou com um cultivo perene, às vezes no começo eu não tenho problema, vou ter problema depois, né? O clima influencia demais em relação a pragas. Então, anos de estiagem, anos de muita chuva, rajadas de vento. Então, isso também acaba influenciando. E outra coisa importante no monitoramento é a questão das pragas, né? Então, eu dei um exemplo aqui, ó, esse aqui é uma muda de abacate, parece que foi formiga, né, que comeu. E não é, na foto não tá nítido, mas tem uns besouros aqui, ó. Esse besouro, ele não é praga de abacate. É um gênero Naupactus, ele fica muito em raiz de citros, raiz de café, mas o que ele come não causa dano, até de abacate. Só que se ele aparece na muda, então aqui era uma lavoura de café, que, né, foi arrancada e plantada abacate, coincidiu com a época de chuva, então esses besouros saem do solo nessa estação chuvosa, era mudinha e ela acabou com as minhas mudas. Então não era uma praga-chave, mas virou um problema a partir do momento que eu plantei abacate numa área de café e era mudinha, qualquer desfolha aqui eu tenho um prejuízo grande, tá? Então, novamente, isso aqui eu vim em uma propriedade perto do Paraná. Pode ser que em outras propriedades eu nem tenha esse problema. Então, por isso que eu preciso conhecer a minha região, quem são os vizinhos, né? Conhecer bem a minha cultura para entender. E ainda assim, vão aparecer materiais que eu não sei o que é, tá? Então, hoje, eu tento sempre ter parceria com as universidades, para institutos, né? Já está enviando a amostra para identificação. Então, tem um ácaro aqui, tem uma mosca branca, até com as empresas mesmo, mandam muito para a FMC, que eles identificam a mosca branca aqui em São Paulo, para a gente tentar conhecer, principalmente essas culturas novas, né? Como eu disse, trabalho muito com abacate, a gente não conhece todas as pragas ainda, e outras, né? Então, para vocês terem uma ideia, café agora, a gente acabou de encontrar um parasitoide de bicho mineiro, e ele tem uma ocorrência grande, só que as pessoas não conhecem, né? Então, agora a gente passou a monitorar esse parasitoide, estão mandando para identificar, estão vendo se é possível multiplicar, né? Então, isso tudo vem lá do meu monitoramento, né? Então, durante o meu monitoramento, eu começo a enxergar e conhecer essas coisas novas, tá? Então, é importante isso aqui. Bom, então, fechando aqui, né, e não me estendendo tanto, passei já aqui uns 10 minutinhos. Então, esse modelo nosso de melhoria contínua é bem isso. Eu preciso, vou até, que agora eu já expliquei, né? Então, a gente volta naquele slide. Então, primeiro eu conheço o meu cultivo, conheço as pragas, conheço a biologia ali das minhas pragas, conheço meus inimigos naturais, faço meu monitoramento, analiso os meus dados, tento fazer meus modelos de previsão, né? Quando possível. Faço as minhas intervenções, sejam elas culturais, colocando um quebra-vento, sejam biológico para determinada praga, seja um inseticida, e de tempos em tempos preciso revisar esse monitoramento, preciso discutir, preciso adaptar esse monitoramento, porque isso muda, né? Então, custos mudam, mão de obra muda, ser mais preciso ou não muda de acordo com a praga. Então, agora está aparecendo essa praga aqui, vou ter que monitorar mais, eu não posso perder nada, o valor da cultura está bom. Então, são as revisões. Então, encarem o manejo de pragas, encarem o monitoramento não como algo estático, ele é dinâmico. Ele muda e depende, né? Aquele depende cabe muito bem, né? Depende de vários fatores, tá? Então, eu queria agradecer, a gente vai ter as perguntas agora, né? Mas estou deixando aqui o meu telefone, caso vocês queiram entrar em contato, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem ali Instagram, Facebook, site. Então, fiquem à vontade aí, se depois não der para responder aqui
quiserem perguntar, quiser mandar mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, estou à disposição. Novamente, Dani, para não esquecer, eu agradeço o convite, agradeço toda a comissão, fico muito feliz mesmo em voltar a falar com vocês, né? Considero aí o IFES Itapina minha casa, já que eu morei por 2 anos, né? Não, morei na escola não, né? Mas fiquei aí por 2 anos com vocês, né? E acho que não deve ter nenhum aluno meu, embora eu vi a Kaira entrar e sair aí, acho que ela falou assim, nossa, professora, eu já conheço, ela saiu. Deve ter alguns aí que ainda foram meus alunos, mas fico muito contente com o convite e fico à disposição. Quarta-feira eu volto, né, para um curso, mas me coloco à disposição para quando vocês quiserem, eu acho um lugarzinho na agenda, com certeza que o IFES Itapina, para mim, é prioridade, tá certo? Muito obrigada. Vou sair aqui só para eu me ver, né, porque a gente não consegue ver a gente, é horrível. Professora, tem até 2 perguntinhas para você no chat, do professor Evandro e do Jefferson, se você dar uma olhada lá. O Evandro deve ser me cobrando. Deve ser, porque eu estou devendo ele. Deixa eu ver aqui as perguntas. Pode ser no fim? Deixa eu puxar aqui. Nossa senhora, fez uma pergunta grande aqui, deixa eu ver. Parabéns pela ótima palestra. Qual a sua avaliação técnica sobre o uso de câmeras em drones para monitoramento de pragas em culturas agrícolas e também o uso de drones na liberação de inimigos naturais? Certo, Evandro? Bom, para monitoramento a gente tem que explorar, viu? Inclusive, se vocês quiserem entrar nessa, eu estou dentro, porque a gente é pouco utilizado, e o drone, assim, a gente sabe que para algumas pragas, o nematóide, que é a doença, né, mas que causa reboleira, ácaro, que ataca em mancha, e você muda a coloração da folha, né, então você passa com o drone, você consegue enxergar ali aquelas falhas no plantio, né, mas, Evandro, a Exalc está com trabalho agora em algodão, que eles estão, não sei se você está acompanhando esses trabalhos que eles estão fazendo lá. A ideia deles é usar o drone para pegar a praga, mesmo que ela não tenha causado sintoma. Então, eu não sei qual tecnologia que eles estão usando, mas eles até me perguntaram alguma coisa sobre nível de infestação de acre e tudo mais, porque a ideia deles é conseguir detectar algumas pragas, assim, mesmo que o sintoma seja ainda muito pouco. Então, eu sei que isso está avançando, né? Eu acompanho muito, acho que é o Pedro Yamamoto que está trabalhando com isso. Ele tem postado bastante sobre esse trabalho, mas ainda é pouco. A gente deveria usar bem mais. Teria que tentar utilizar aí esses drones, né, para monitoramento. Agora, para aplicação de biológico, Evandro, pelo menos inimigos naturais, assim, macrobiológicos, né, tricograma, crisopídeo, né, pessoal, não sei se o pessoal conhece o bicho lixeiro. Eu visitei uma fazenda em Tiros de café, né, Tiros é perto de São Gotardo, que é a liberação de crisopídeo com drone. Então, assim, isso está muito avançado, tá? A liberação de parasitoides e agora de predadores com drone aqui em São Paulo está muito avançado. Agora, a aplicação, assim, de líquida, né, tem sido feita, né, com biológico eu não sei como que tá, até perguntei para a Cooper, eles dizem que eles ainda não fazem, perguntei semana passada, mas a liberação de macrobiológicos com drone, ela é uma realidade. Hoje a gente não faz praticamente tricograma em área grande, cotésia, né, que é a broca da cana, a gente não faz sem drone, não. Muito difícil, as cartelinhas estão sendo abandonadas. Acho que o Evandro não está tão bravo comigo, não, porque ele está até participando aqui. Deixa eu ver do Jeff. Ah, Jeff está aí, né? Oi? Pergunta do Jeff. Não, mas para baixo tem a pergunta do Jeff. Tá, como a variabilidade climática influencia no ciclo da vida dos insetos? Existe algum critério de essencialidade que modifique o monitoramento no verão e no inverno? Sim. Então, por exemplo, ácaro em pimentão, né? Ácaro é clima seco e quente, né? Então, essa época no Nordeste, muito quente, né? Seco, a gente tem que intensificar, que o ataque dele é bem mais severo. Então, tem aqueles 150 pontos por hectare, eu não preciso fazer no verão, por exemplo. Né? Esse é outro ponto que eu esqueci de comentar, até bom que ele tenha perguntado. Então, eu posso, sim, mudar meu monitoramento de acordo com a época do ano. Então, eu posso fazer, eventualmente, no inverno, 150 pontos, que é seco ali, e depois posso, no verão, fazer menos pontos. Então, o clima está diretamente relacionado, sim, às pragas, tá? Então, tem que conhecer as minhas pragas ali para tomar decisão no monitoramento.
Mariana Acho que alguém e levantou Rafael a mão, acho que as do levantaram a chat eu mão. respondi todas, né? Isso, no chat só tinha as duas. Aí Mariana e Rafael, quem quiser Damas falar. primeiros, né, Rafael? Vamos deixar a Mariana primeiro, né? Diga, Mariana. Oi, em relação à mariposa, ela tendo hábito noturno, mesmo assim eu consigo identificar ela de dia? Ou seria só com aquelas armadilhas de feromônio e adesivo? Mariana, ótima pergunta também. Mariposa, de dia a gente não vê elas. Elas ficam ali, por exemplo, em culturas perenes, ficam ali no solo, escondidas na palhada, ou bem dentro ali. Então a gente começa a ver elas, inclusive isso é até importante até para aplicação também, tá? Se eu estou fazendo uma aplicação visando adultos de mariposa, eu tenho que começar no final da tarde, que é a hora que elas começam ali, esse horário, é a hora que elas começam a sair. Então, o monitoramento de mariposa, vou pegar até o exemplo da broca do abacate, que é o que eu trabalho bastante. A gente não tem feromônio para ela. E a armadilha luminosa dá trabalho, pega de tudo. Então, a gente acaba monitorando, Mariana, as larvas. Monitoro o ataque dela em fruto. Então, eu não monitoro o adulto, eu monitoro o ataque em fruto das larvas. Então, eu tenho que monitorar os frutos. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente conta quantos frutos tem na árvore e quantos frutos estão atacados. Para a gente ter um índice preciso para eu saber se eu entro ou não com controle. E eu posso começar antes de dar a florada, por exemplo? Qual cultura, Mariana? Só para eu entender se é alguma coisa específica. Pitaia. Ita, tá dando lagarta em pitaia? Deu na última safra. A gente planta desde 2017. Nunca tinha dado. Pois Aí, nessa última safra, bem no iniciozinho, em novembro e dezembro, teve pela primeira vez. Mas depois, em janeiro, fevereiro, já não tinha mais. Você chegou a mandar identificar para saber que mariposa que é? Não, mas eu tenho foto da lagarta. Pô, procura o professor Anderson lá, vamos ver um trabalho aí, porque pitaia a gente também tem na universidade aqui e a gente não conhece, é bom a gente saber, às vezes é praga nova, a gente precisa entender a biologia dela, de quando começar a monitorar, né? Talvez nesse caso você tenha só pitaia, ou mesmo que tenha outros cultivos, talvez valha a pena colocar umas armadilhas luminosas para tentar identificar. E você conhece a mariposa ou você só viu as lagartas? Não, eu só vi as lagartas. Então, Mariana, é interessante você aparecer de novo, você tentar criar elas, montar uma... Por isso que eu falei, dentro do contato com o professor Anderson da entomologia ali, colocar numa gaiolinha, deixar virar adulto, para a gente até ter os adultos mandar identificar. Conheço um monte de gente que identifica lepidóptera aqui. Até para a gente começar a entender. Então, vejam bem, gente, a pitaia, a cultura está crescendo, está aumentando bastante, a gente não conhece as pragas. Eu mesma, Mariana, desconhecia, né? Então, a primeira etapa é a gente saber o que praga é essa. E aí a gente começa a definir como monitorar, como manejar. Então, fica de olho esse ano e leve para a faculdade para tentar ter o adulto para a gente descobrir quem é esse inseto. Aí a gente pode pensar no monitoramento. Primeiro eu preciso tentar conhecer quem que está ali. Entendi. Mas é que, na verdade, eu nem sou do Espírito Santo, não. Eu sou do IFE Fluminense, eu sou de Campos dos Goytacazes. Aí, eu, na verdade, nem tenho contato, assim, com o pessoal daí, né? E eu vim mais, porque eu soube da palestra da pitaia, né? Entendi. Mas ainda assim, manda as fotos para mim, depois pega ali o celular ou o Instagram, manda as fotos, ou aí a gente pode, eu te explico também, se você não tiver acesso ao departamento de entomologia, a gente faz em casa mesmo e a gente tenta mandar identificar. Eu tenho interesse nisso aí, Mariana, me procura que a gente tenta identificar, tá? É meu interesse aqui, tá pela escola aqui. Tá bom, eu mando sim. Tá, obrigada. Eu que agradeço pela resposta. Imagina. Rafael? A pergunta da Mariana já respondeu a minha, professora. Ah, então tá bom. Sara? Isso, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é em relação aos grilos, uns grilinhos menores. Na fazenda do meu pai, a gente começou com a horta recentemente, e está tendo muito ataque desses grilos em todas as partes, em todas as folhas, em tudo. Nossa, Sara, então, grilo não é assim, geralmente não é praga, né? Assim, não chega a densidade de causar, não. Então, veja que interessante, né? Tem pastagem próxima?
Tem, Alguma sim. coisa do tipo. Então, a gente tem que entender, assim, de por que eles estão ali, né? De repente, até a sua saída vai ter que ser, nesse caso, nem pensando em monitoramento, em manejo, pensar em ter alguma cultura que seja atrativa para eles, mais do que a sua, para usar, tipo, de isca, sabe? A gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido para manejar, né? Porque não dá para ficar aplicando. E qual seria uma opção de uma cultura mais atrativa para eles? Então, era para ele estar nessa. Geralmente a gente acha em passagem, né? Então, talvez até fazer uma barreira em volta com alguma pastagem que seja atrativa, mas realmente preciso, para te responder, preciso entender um pouco mais. Assim. Depois também pega o telefone, manda aí as fotos da área, e até para eu ver que grilo que é, né? Não entendo nada de grilo, mas aí eu pesquiso alguma coisa sobre grilo, porque grilo como praga, a não ser as nuvens de gafanhoto que a gente tem, né? Mas desconheço. Mas acho que dá para a gente pensar em alguma maneira desse tipo, colocar alguma coisa mais atrativa que a sua horta para que ele fique lá. Tá bom, então, obrigada. De nada. Tem mais alguma pergunta? Gabriel levantou a mão. Gabriel Bianchini. Ah, sim. Nossa, estava bem aqui. Gabriel, Boa tarde. boa tarde. Na questão do monitoramento para a questão de hortaliça, a abóbora jacarezinho, seria quantos pontos mais ou menos por hectare que você diria? Então, é área grande, Não, Gabriel? a área pequena, 2,5 hectares só. Ah, então, você pode fazer uns 10 pontos. Então, porque eu vou plantar, eu vou dividir em vários talhões pequenos, entendeu? Vão ser Certo. plantados na mesma época, sim, uma área aberta, e eu iria andar normal, por talhão, olhando. Mas aí eu ver essa questão do monitoramento. Sim, faça. Até mesmo que a imagem que seja uma cultura que, né, que você esteja visando um bom controle. Cucurbitacea é complicada, parece mosca branca, minadora, né? Então, se você for dividir, vamos supor, em 4 partes ali, pegue pelo menos 5 pontos. Como eu falei, 5 pontos é representativo, né? Você faz a zigue-zague ali e depois volta. Então, para sua área pequena ali, né, se você for fazer os dois num só, você pega ali 10 pontos, 20 pontos. Então, assim, começa também, Gabriel, como eles não têm muita receita, né? Você faz, por exemplo, ali, se for áreas menorzinhas, você pode fazer 5. Se fosse uma área maior, ali, 2 hectares, por exemplo, você pode começar a fazer 20, depois outra semana você faz 10. Aí você vê, não, acho que 10 já me mostra bem, 20 mostra bem. Pimentão, sabe o que a gente fez para definir pontos? A gente começou com 40 pontos por hectare numa época, né? Aí fiz 40, e depois o que eu fiz? Peguei esses dados de 40 e simulei se eu tirasse metade. Peguei aleatório e simulei para saber se a média mudava muito. Aí não mudava os índices, sabe? Então aí acabei chegando à conclusão que, até por causa de mão de obra, que 20 pontos era bom. Então também dá para brincar com isso, né? Fazer vários pontos, depois excluir alguns e ver que os índices são parecidos e que 10 pontos é representativo. Uhum. Não, porque eu plantei uma área menor antes, de 1 hectare mais ou menos, e assim, eu fazia pulverização na área total. Mas igual, dependendo como eu vou plantar uma área um pouquinho maior, eu posso fazer, dependendo em como eu vou dividir os talhões, para eu economizar também, que você falou no preço. Com certeza. Por exemplo, a ácaro mesmo, nossa, a ácaro é reboleira. Ácaro branco, ácaro rajado. Então, assim, não tem por que fazer acrescido em área total, ainda mais quando é costal, né? Às vezes, quando você está com um maquinário grande, você não consegue, né? Pegar uma grande cultura, você vai falar, vou fazer esse pedaço aqui, que o maquinário entra aplicando tudo. Mas nessas áreas menores, onde se faz com costal mesmo, você pode fazer bem definido mesmo. Ok, obrigado. De nada. Mariana, está aparecendo aqui que você levantou a mão. Você tem mais alguma dúvida? Eu acho que ela ficou levantada ali. Não, acho que tá assim desde cedo. Então tá bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Dúvida? Para professora? Estamos bom de horário, né? 5h27. Tem 3 minutos ainda para Não finalizar. 3 minutos, exatamente. Então, professora, em nome da ProAgro Júnior, gostaria de agradecer pela sua participação hoje. Quarta-feira você volta com o curso, né? Quem fez a inscrição no curso também é bom que vai sair com uma carga bem completa, né, em relação a isso. Eu, particularmente, gostei muito da palestra, percebi que os congressistas também gostaram, né, pela participação.
E do mais é isso. Não sei se tem mais alguém da empresa aqui na reunião que talvez queira falar alguma coisa, mas fica aqui os meus agradecimentos. E eu gostaria de avisar, né, que a próxima palestra vai se iniciar às 5h45. Já foi disponibilizado o link. E lá para 5h40, quem fez a inscrição nessa palestra pode estar entrando. Alguém mais quer falar? Algum aluno, algum participante? Não, só finalizar mesmo. Professora, parabéns pela palestra. Muito obrigada por estar disponibilizando o seu tempo para estar aqui hoje com a gente. E a palestra foi muito boa e muito enriquecedora. Obrigada, gente. Eu que agradeço e continuo à disposição. Quem for fazer o curso quarta-feira, né, controle biológico, para a gente entender um pouco mais. Tá certo? Perfeito. Então, tá joia. Obrigada, então.